Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão IFTO, nosso videocast aqui do Campus Avançado Pedro Afonso. E hoje nós temos o prazer de receber uma pessoa muito especial que tem muito a compartilhar conosco acerca das suas experiências de vida, suas motivações e muitas coisas que tem feito atualmente. Hoje nós estamos com a professora Carmen Manhães. Seja bem-vinda, professora. Bom dia, Menezes. Bom dia para vocês que estão nos assistindo. Não sei se vai assistir à tarde ou à noite, né? Nós estamos aqui pela manhã e é com grande satisfação que eu venho aqui. Primeiro quero parabenizar você e o pessoal que está envolvido nesse projeto, né? Nesse videocast aqui, um projeto maravilhoso, né? De conexão aqui, gerando resultados aí para a comunidade, levando informações sobre o nosso instituto para a comunidade. Eu falo nosso porque eu me sinto parte aqui. Sim, você ainda é parte do nosso ainda campus. sou parte aqui, então é com muita satisfação que eu venho aqui, agradeço mesmo pelo convite e vamos aí contribuir aí pro pessoal. Muito bem, muito obrigado por ter aceito esse convite, vai ser uma honra, né, a gente estar recebendo você aqui. E para começar, professora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre você. Tem muita gente, muitos já te conhecem pelos diversos trabalhos que você faz, mas algumas pessoas ainda não te conhecem. Para essas pessoas, quem é Carmen Manhães? Como você se apresentaria para as pessoas? Pronto, então, a Carmen Manhães é filha amada do Deus vivo, tem 38 anos de idade, nasci em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, né, em 1986. Sou filha do João e da Anisete, já falecidos, infelizmente. A mamãe do Mateus, esposa do Francisco. Sou uma pessoa carismática, sorridente, inteligente, ousada, que gosta de ajudar pessoas, desenvolver pessoas. Amo ensinar, amo estudar e amo ensinar tudo que eu sei. Eu acredito no seguinte, que quando a gente gosta de ensinar e realmente tem um dom de ensinar, a gente pode ensinar tudo que a gente sabe. A gente não precisa se limitar a ensinar somente uma determinada coisa. E eu sou uma pessoa também de multifunções, né? Então eu faço várias coisas ao mesmo tempo e isso faz parte de mim desde sempre, desde criança, né? Tem gente que até não entende muito, às vezes até critica, porque eu faço várias coisas em várias áreas ao mesmo tempo. Mas isso faz parte da Carmen Manhães. Quem é a Carmen Manhães? A Carmen Manhães é multi. A Carmen Manhães não é somente uma área, uma coisa ali. E dá certo, tá? Tem gente que pensa, ah, não, mas tem que ser uma coisa só. Não, quem que diz que tem que ser uma coisa só? Né? Isso são caixinhas que às vezes são colocadas pra gente. Mas não necessariamente você precisa se encaixar naquela caixinha. Nós podemos ser diversas caixinhas, né? Exatamente, dentro de uma caixa gigante, diversas caixinhas, né? Não precisa ser uma caixa só. Muito bem. Então vamos começar pela primeira caixinha. A que eu mais gostei aí, que eu acho que te moveu, talvez até em todas as outras que você atua, é a paixão por ensinar. E como é que surgiu essa vontade? Primeiro, de onde que você é, professora? De qual cidade você veio? E qual que foi a sua trajetória até você se tornar uma educadora? Pronto, é o seguinte, eu nasci em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. É uma cidade de interior no Rio de Janeiro, mas é uma cidade bem grande, quase 500 mil de habitantes atualmente, né? Até uns anos atrás tinha mais de 500 mil, mas é uma cidade que vive basicamente de petróleo e depois de alguns problemas lá da Petrobras diminuiu um pouco a população, né? Porque muita gente morava lá por conta de trabalho. E é uma cidade que tem muitas oportunidades, principalmente relacionada a ensino. Tem muitas universidades públicas e faculdades particulares também. Então é bem tranquilo para a pessoa estudar lá de onde eu vim. E eu venho de uma família humilde, né? Família pobre financeiramente, de 4 pessoas na família. Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã mais velha. E passamos algumas dificuldades na infância. Durante muito tempo, nós vivemos com apenas um salário mínimo dentro de casa. E esse salário mínimo vinha da minha mãe. Meu pai não era o provedor da casa. E alguns problemas financeiros a gente passava. Mas eu costumo dizer também, e eu entendi, que a minha mãe foi a minha primeira professora de planejamento financeiro. É mesmo?
Foi a minha primeira professora. E só para te responder a parte do ensino, né? Depois a gente vai para essa parte aí da minha mãe como professora, para mim. Como que vê essa questão do ensino? Na verdade, eu acredito hoje que é projeto de Deus mesmo. Porque sempre que me perguntavam, Carmen, o que você vai querer ser quando crescer? Né? Sempre tem essas perguntas, essas coisas. Eu sempre sabia o que eu não queria, que era medicina. Eu tinha certeza. Na área de saúde, eu sempre fui mole pra sangue, nem pensar. Eu fui tirar sangue a primeira vez, acho que eu tinha 17 anos de idade, sempre fugia disso. Nem pensar em nada com sangue. Então, isso eu sempre tive certeza, né? Tinha uns coleguinhas que queriam ser médico, isso eu tinha certeza. Mas eu sempre gostei de números. Matemática sempre foi minha paixão, números. Sempre fui excelente aluna em todas as disciplinas, mas matemática era aquela que batia o coração mais forte. Se destacava. O coração batia mais forte, pegava mais rápido e tal. Gostava mais de estudar quando tinha prova de matemática do que de português. Português eu achava mais chato. Estudava também porque sempre fui dedicada, né, aos estudos. E minha mãe sempre falava para mim, assim como ela falava para minha irmã também, que a forma da gente melhorar de vida, né, da gente conseguir coisas melhores, seria através do estudo. E que ela não tinha condições para dar muita coisa pra gente. E que a gente teria que correr atrás estudando. E ela ainda falava mais, por algumas questões, né, de dificuldades dela no casamento, ela falava assim, ela me chamava de Carminha, né? Ela falava, Carminha, você tem que estudar, você tem que ser alguém na vida, tem que ter uma profissão, tem que ganhar bem para não depender de marido. Ela sempre falava isso para mim, né? Para não depender de ninguém, você tem que ter o seu e vai atrás. E eu sempre amei estudar, mas eu sabia que eu não queria ser médica. E uma das profissões também que eu falava que eu não queria ser era professora. Olha só! Isso é até engraçado. E eu não sei exatamente de onde veio isso, mas eu acredito que veio de frustrações da minha mãe. Porque a minha mãe tentou ser professora uma época, minha mãe tinha uma deficiência física, que ela descobriu aos 17 anos de idade um problema, tomou uma injeção. Isso eu tô falando aí da época de 1950 e pouco, 1960, tá? Que minha mãe nasceu em 43. Sim. Então, aos 17 anos de idade, ela descobriu esse problema de reumatismo, tomou uma injeção para reumatismo, no dia seguinte ela amanheceu com as mãozinhas atrofiadas e os pezinhos atrofiados. E isso ela estava ainda naquela época, na 8ª série, que hoje em dia é 9º ano, né? Ela não estava indo no ensino médio. Naquela época era normal, né? O ensino médio se chamava normal, porque você fazia a formação de professor, também. Magistério, né? E ela queria ter feito magistério, mas por conta desse problema de saúde, ela teve que ir para a capital para se tratar, para fazer o tratamento, porque na nossa cidade não tinha muita condição. E aí ela foi morar na capital com os tios dela e ficou lá muito tempo. E aí, lá na capital, ela conseguiu fazer uma formação em inglês. Naquela época tinha a escola UIB, que até hoje tem, mas que tinha uns cursos intensivos. Ela estudou durante 5 anos inglês, se formou em tradutora, intérprete. Caramba, que legal! E aí ela começou a dar algumas aulas particulares, né, de inglês. Inclusive, para mim, na época de escola, eu aprendia direto com ela, né? Era muito fácil fazer as provas de inglês, porque tinha a professora em casa. Mas eu não sei exatamente o que aconteceu, não me recordo bem, né, porque eu era pequena. Mas ela não conseguiu desenvolver isso e ela gostaria de ter desenvolvido. E, de certa forma, essa frustração dela passava pra gente. E como eu estudei a vida inteira em escola pública, comecei numa escola municipal, 5 anos. Depois fui para a escola estadual. Terminei ensino médio em escola estadual. Eu via muito também o sofrimento dos professores. Porque tinha muitos professores ali que você olhava para eles e você via que era sofrido. Para estarem ali na frente, na sala de aula, que estavam ali só por questões financeiras mesmo. Realmente. Né? E os alunos não respeitavam, aquela bagunça, aquela coisa toda. E eu acredito que tudo isso foi criando em mim... essa aversão, né? Essa aversão. E na época de fazer o vestibular, foi até interessante que eu sempre gostei de estudar. E isso é interessante, que faz parte de mim isso desde criança. Eu lembro, eu pequenininha, chorando, pedindo pro meu pai me matricular na escola. Porque eu tinha uma amiguinha vizinha que ela tinha ido pra escola desde os 3 anos, pro prézinho. E meus pais não me colocaram no prézinho, eles foram me colocar no pré-3 já, com 5 anos. E eu agoniada, chorava.
pedia pra ir pra escola, e minha irmã chorava pra não ir. Nós temos 5 anos de diferença, né? Eu e minha irmã. E minha irmã chorava e eu ficava vendo aquilo. Nossa, por que ela chora pra não ir? O que será que tem lá naquela escola? Né? E eu queria ir, até que meus pais, com 5 anos, me colocaram na escola. E desde lá eu nunca mais parei de estudar. Tô com 38, são 33 anos estudando. E eu entendi o seguinte também, que se eu não sento para aprender, eu não posso me levantar para ensinar. Verdade. Então eu tenho que continuar estudando, me qualificando. E graças a Deus eu gosto de fazer isso, né? Então, desde os 5 anos estudando, mas com meio que aversão a ser professora. E o que aconteceu? Época de vestibular, eu estava participando de um projeto dentro da universidade estadual na minha cidade, que se chamava Projeto Jovens Talentos para a Ciência. Esse projeto ainda existe no estado do Rio de Janeiro. É uma associação da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo, lá, né, a pesquisa, com a Universidade Estadual do Norte Fluminense. E esse projeto faz o quê? Ele seleciona os melhores alunos do 2º e 3º ano das escolas públicas da cidade para introduzirem na ciência, para ir para a universidade, passar um período, né, 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes na semana, lá dentro da universidade, para entender como é que funciona a universidade, entender de ciência. E a partir daí eu conheci mais a fundo a universidade, eu passava de vez em quando na frente, mas não sabia, não entendia muito. Porque para quem é do estado do Rio, sabe que tem muitos prédios lá que são chamados de brisolões, por conta do Brizola. Sim. Que foi da época do Brizola, então tem um estilo próprio esses prédios, estilo de janela, né? Você olha assim, o prédio é um brizolão. E tinham vários brizolões desses juntos num lugar e falavam que era uma universidade, né? E eu passava, olhava, mas era como se, por toda a realidade que eu tinha passado também na escola, eu meio que não acreditava muito que eu teria condições de entrar naquela universidade, sabe? Porque você não vai sendo moldado para isso na escola pública, pelo menos as que eu fiz, né? Não tá dentro da nossa realidade, das perspectivas, né? Isso, parece muito distante, né? Então eu via aquele prédio gigante, muito brisolão, mas não via que aquilo seria para mim. E nessa hora desse projeto, umas pessoas foram lá na escola falar sobre o projeto, e aí o que eu achei muito interessante, porque como eu sempre gostei muito de estudar, e meus pais também não permitiam que eu trabalhasse, e eu queria ter minha renda, queria ter alguma renda e tal, mas não podia trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Meus pais não permitiam fazer isso, e como eu estudava pela manhã, ficava só estudando, né, na época de ensino médio, não tinha nenhuma renda. E quando foram apresentar esse projeto na escola, falaram assim, você vai ser pago para estudar. Aí na hora eu me meti na cadeira, papai. Eu já amo estudar. E ainda você paga pra isso? Na hora. Como é que é esse negócio? Quero, na hora. Eu quero saber como é que é isso. Aí disseram que tinha que fazer uma inscrição e tal, e que iam selecionar os melhores alunos. Eu me inscrevi, né, e fui selecionada. E na época, sempre gostando muito de matemática, tinha aquela oportunidade de você dizer para qual área dentro da universidade você queria ir. E aí eu coloquei lá matemática e aí tinha que colocar uma segunda opção. Aí eu coloquei física, que também é cálculo, também não gostava, né, muito na época. Coloquei física. Aí tá, distribuíram os alunos lá para cada um para um laboratório, botaram o pessoal para matemática, para física e tal. Chegou a minha hora de me apresentar lá na universidade e eu descobri que era para eu me apresentar num tal de laboratório de solos, na área de agropecuária, no Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias. Eu, meu Deus do céu! Chique, um negócio desse. Que negócio é esse que eu nunca ouvi falar? Onde é isso? Cadê a minha matemática? Totalmente diferente. Cadê? Aí eu fui lá, reclamei com o cara. Eu falei, não, eu coloquei matemática. E segunda opção, eu coloquei física. Qual que é esse negócio? O que tem a ver? Esse negócio de agropecuárias. Aí, tudo projeto de Papai do Céu, né? Papai do Céu vai fazendo as coisas e a gente não vai entendendo. Cada detalhe. E a gente não vai entendendo. Aí cheguei lá meio zangada, mas fui, né? Porque eu queria estudar e ser remunerada para aquilo. Então, né? Não vou desistir desse negócio. Fui lá. Me apresentei lá no laboratório, aí conheci uma professora maravilhosa e muito sábia, professora Emanuela, que fez parte da minha vida durante muitos anos e que
Eu tenho muita, assim, gratidão por ela e a gente precisa dar honra a quem tem honra, né? Sim. Eu honro a vida dela por muita coisa que aconteceu na minha vida. Inclusive essa parte do ensino, que nós vamos chegar lá. Sim. E aí eu cheguei lá, conversei com ela, falei, olha, era pra eu estar na matemática, mas disseram que era pra vir aqui com a senhora. Ela falou, você não se preocupe, porque na área da agronomia o que mais tem é matemática, minha filha, você tá no lugar certo. Eu falei, como assim? Porque na minha cabeça era o seguinte, pegava a sementinha, jogava na terra, botava uma aguinha e Tá pronto, tá cresce. tudo pronto, a natureza resolve. Que conta que tem que fazer pra isso, meu Deus? Verdade. Isso na minha cabeça, mente de uma menina de 16 anos que não sabia nada do agro, nada, né? Sabia fazer conta, mas não sabia que tinha conta no agro. E à medida que eu fui ali conversando com ela, ela foi me apresentando os alunos dela, os alunos de graduação, os alunos de pós-graduação. Ali eu descobri um mundo que existia, graduação, e além da graduação que eu já sabia que existia uma pós-graduação em estrito senso, mestrado, doutorado. Foi a primeira vez que eu me deparei com uma pessoa com formação, né, doutora por ter doutorado na minha frente, que era a Emanuela, e eu achei aquilo tudo muito chique. Nossa, ícone, né? Modelo. Uau, muito top, a mulher é doutora, meu Deus. Já pensou um dia eu ser doutora? E aquilo foi, né, criando, né, expectativas lá no inconsciente, né, da gente, e vai criando. E aí ela me apresentou um aluno dela de mestrado, que estava fazendo um projeto com cobertura verde, no solo, adubação verde, e na cultura do maracujá. Uhum. Plantava maracujá e nas entrelinhas lá do maracujá tinha essas plantas de adubo verde que fazem a adubação no solo e você não tem que colocar, né, toda a quantidade de adubo lá, você reduz nesse custo. Porém, esse rapaz, ele tinha que fazer uma parte do trabalho da dissertação dele, que era a parte de custo de produção da lavoura. O quanto que ia reduzir o custo por não estar usando adubo, essas coisas. Olha a matemática entrando Olha aí. a matemática, né? E esse rapaz estava meio que fugindo disso, sabe? Ele gostava mesmo, era do campo, era de medir o adubo e tal. Mas a parte da conta em si, ele não estava querendo muito. Aí a Emanuela, muito sábia, né, viu que eu estava chegando, querendo conta. E ele, não querendo muitas contas, ela me apresentou para ele e falou, olha, agora você vai trabalhar com ele aqui, ó, com esse aluno aqui. Era Hélio o nome dele. Você vai trabalhar com Hélio, você vai ajudá-lo aqui na parte da matemática. E foi interessante que ele me deu algumas dicas iniciais, mas ele falou, ó, aqui a gente se vira, tá? Então, ó, tem a biblioteca ali, eu vou te mostrar onde é a biblioteca. Vamos lá na biblioteca, você vai fazer isso e vai se virar. E eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E fui pra biblioteca, e aí perguntava um, perguntava outro. Tiveram pessoas maravilhosas naquele laboratório que me ajudaram muito. Inclusive na parte de computador, que eu não tinha muita experiência ainda também. E tinha que fazer relatório, né? Tinha que colocar tudo no computador, tudo que a gente fazia lá no trabalho, e eu consegui desenvolver esse trabalho de curso de produção, pesquisando lá na biblioteca o que gastava no maracujá, né, quanto que custava, pesquisando na internet e tal, e consegui desenvolver esse trabalho de custo de produção na agropecuária. E foi o primeiro trabalho que eu desenvolvi na área do agro e tem relação financeira. Olha só como as coisas são, né? Como as coisas vão se ligando. É matemática, mas não é qualquer matemática no agro. A primeira que eu comecei foi na matemática financeira. E a partir dali eu descobri a agronomia. E na época de fazer o vestibular, eu continuava amando matemática, mas eu não quis fazer vestibular para matemática por um detalhe. Porque era curso de licenciatura e eu teria que ser professora. Não, que tava correndo de ser professora. Eu não queria ser professora. Eu queria trabalhar com matemática, mas sem ser professora. E aí a Emanuela falou, não, porque tá agronomia. E eu fui conhecendo vários estudantes de agronomia, até os estudantes do mestrado, do doutorado também, né? E na época eu gostava muito de tecnologia também. E aí eu pensei o seguinte, tá, eu vou fazer vestibular aqui para a universidade, que era a UENF, para o curso de agronomia. Eu já estou aqui no laboratório, já entendi que não é só colocar a sementinha e a natureza fazer o resto, né? Tem todo um cálculo por trás. Isso, tem muita coisa envolvida, inclusive dinheiro, Sim. Né? Que eu não nem tinha parado imaginava, pra pensar, né? Nisso. E achei aquilo muito legal, muito interessante, realmente gostei da área. E tinha um outro ponto também, que hoje eu entendo bem, sabe, Menezes, que caiu uma ficha muito
forte para mim há uns anos atrás, que eu entendi um dos grandes motivadores para eu fazer agronomia, além de já estar no ambiente propício, né? Isso, propício dentro de um laboratório do agro, foi a minha relação com o meu pai. O meu pai, ele era da roça, saiu, né, do campo com 15 anos, com a família, para buscar melhorias na cidade. Mas ele gostava muito dessa área. E no quintal lá de casa ele fazia algumas plantações, algumas coisas. Não era muita coisa, mas de vez em quando fazia. E ele sempre gostou muito desse ambiente do agro. E o meu pai, diferente da minha mãe, ele era aquela pessoa assim, que ele dizia, a gente não precisa estudar. Ele falava assim, Carminha, se você não quiser estudar, tá tudo certo. Eu estudei até a 4ª série e nunca precisei. Na ideia dele, ele nunca tinha precisado, né? Tava lá em dificuldades, mas achava que não era através do estudo. Tava tudo bem. Tá tudo bem, tudo certo. Estudo não vai te dar nada diferente. A minha mãe não, falava, vai estudar é o caminho. E ele falava, olha, se você não quiser estudar, tá tudo certo, eu vou entender, vou te apoiar e tal. E aí eu sempre falei pra ele, não, pai, eu quero estudar. E ele falava, tá, então tá bom, também não vou te atrapalhar. Né? Ele não incentivava, mas também não atrapalhava, não impedia. Né? E ele sempre gostou muito disso. E eu sempre tive aquela necessidade de aprovação do meu pai. Olha só, que interessante. E eu tinha um relacionamento com ele, que ele era um pai, assim, um pouco agressivo, às vezes ele me batia e tal. Ele não era aquele pai amoroso. Eu acredito que eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Então, eu ficava com aquela coisa. Eu sempre fui excelente aluna, mas meu pai não ligava muito para essas coisas de estudo, então, raramente me validava por isso. Né? E eu ficava naquela expectativa, sabe? Do elogio, da validação do pai e tal. E aí, inconscientemente, porque eu só tomei consciência disso há uns anos atrás, poucos anos, eu acabei escolhendo fazer agronomia também, meio que nessa busca por essa validação. Olha, porque inconscientemente eu imaginei, não, é algo que o meu pai gosta, então se eu estudar algo que ele gosta, ele vai se sentir mais pertencente àquilo. Talvez venha uma validação, um elogio, uma aproximação, uma conexão ali com ele, né? Sim. Só que essa validação e esse elogio nunca vieram. Rapaz, mesmo assim. Nunca vieram, né? A ideia dele era assim, não faz mais que tua obrigação. Tá estudando, tem que tirar nota boa mesmo. Tá vivendo pra isso, né? Então, nunca vieram os elogios nem as validações, mas eu entendi isso, que foi um propulsor para eu selecionar. E na época eu fiz vestibular para o Instituto Federal Fluminense, que lá a gente chama de IFE, porque são só 2 Fs, lá pra gente é IFE. Então eu fiz o vestibular para o IFE também, só que eu fui para o curso de tecnologias, parte de sistemas de informação, porque eu gostava muito da área de tecnologia e ainda gosto muito. Né? E aí fiz vestibular. E na minha cabeça, a minha mentalidade, naquela época, 17 anos de idade, vindo de escola pública, durante o ensino médio eu não tive professor de matemática, nem no primeiro nem no segundo ano. Eu fui ter professor de matemática no 3º ano. Nossa. O professor de física que eu tinha no 2º ano, ele faleceu em sala de aula, na sala do lado da minha, infartou. Que traumático. Nós ficamos... Aí vai entendendo por que eu não queria ser professora também, né? As coisas que vão acumulando na cabeça da pessoa, né? Ele faleceu, infartou, e eu gostava demais dele, ele era maravilhoso, assim. Poucos alunos gostavam dele, isso era interessante, porque ele era muito exigente, ele cobrava muito, mas como eu gostava do cálculo, eu gostava que ele cobrava mesmo, pra eu ir lá e desenvolver mais, né? E aí ele infartou numa sala de aula ao lado da minha. Ele dava aula para os 3 segundos anos que tinham na minha escola. E ele faleceu e aquilo foi muito traumático para a escola na época, para todo mundo. E, fato, ficamos o restante do 2º ano sem professor de física. Foi aparecer um professor de física só quase no final do 3º ano. Nossa. Meu professor de história, ele gostava mais de música do que de história. Então tiveram várias deficiências no meu ensino médio. O professora de biologia também tiveram alguns anos que não tinha, e ela faltava muito, acho que estava em tratamento de saúde, alguma coisa assim. Então, muita deficiência mesmo, e minha família não tinha condição de pagar um preparatório para vestibular, né? Para mim. E aí, o que eu fazia? Me virava sozinha, ia para a biblioteca, pegava livro. Eu tenho uma prima que é professora de matemática, e ela me emprestou um livro também, topíssimo dela, livro do professor com as coisas resolvidas, que me ajudou muito também. Sou muito grata a ela por aquele apoio naquela época também. Então, eu fui comer os livros sozinha para poder fazer os vestibulares, né? E nunca tinha feito um vestibular na vida, não sabia bem para onde que era aquilo.
E na minha cabeça de 17 anos, numa realidade de ambiência de que praticamente ninguém da família tinha feito faculdade, essa prima tinha feito, o irmão dela, sendo que ela é minha prima por parte de pai, e foram 20 filhos criados na família do meu pai. 20 filhos. 20 filhos. Meu pai era de uma família, ele mais 19 irmãos vivos, 2 faleceram, eram para ser 22. Minha avó paterna teve 22 partos. Multiplicar, se cumpriu com ela. Cumpriu e muito. E aí, só que 20 foram criados. E desses 20, somente a família desse meu tio, que tinha essa prima, que tinha ido para a faculdade. Olha só. Os outros, ninguém. E eu não tinha muita aproximação com ela, porque ela morava no centro da cidade e eu morava no interior da cidade. E mais nessa época, eu entrei em contato, pedi ajuda, ela me ajudou, né? Se prontificou a ajudar. E aquilo era muito distante para mim, era uma realidade que eu não entendi, que eu tinha capacidade para chegar naquilo, sabe? E eu acredito que hoje muitos estudantes do ensino médio, das escolas públicas, têm essa mentalidade. Nossa, universidade e universidade pública, isso não é para mim. Sim. Mas, se tem alguém assistindo aqui e tá pensando isso agora, eu quero dizer para você que é para você sim. Vai lá e faz e vai dar certo. Por mais que você esteja achando que não é. Mas é porque Deus tem planos que a gente não sabe, né? E abre muitas portas, né? Direciona a gente para caminhos que a gente nem imagina que é possível, né? Verdade. Como abre, né? Abre um mundo, assim, né? Na nossa mente, na nossa vida. E é realmente fantástico, né? Para o nosso crescimento e desenvolvimento. E aí eu fui fazer aquela prova e eu achei a prova horrível. Difícil? Muito difícil, meu Deus. Eu amava matemática naquele dia, eu fiquei com raiva. Porque só tinha letra na prova de matemática, no enunciado, e a resposta tinha que dar um número. Mas, Senhor, de onde vai vir esse número? Eu nunca tinha visto aquelas coisas no ensino médio que eu tinha feito. Não sabia daquilo, não. Então, muita coisa assim, só letra, e tinha que dar número. E eu, Jesus, esse negócio tá fora do meu normal de matemática aqui. Isso não é matemática, né? É português, tanta letra. E aí eu fui naquela ali com dificuldade mesmo, achei a prova horrível. Eu acredito que até hoje foi a pior prova que eu fiz na minha vida. Foi realmente muito difícil, e era vestibular próprio, e eram 2 fases, se não me engano, tinha a fase objetiva e tinha a fase discursiva, que também tinha as letrinhas lá no meio, que você tinha que achar o número, e o negócio foi pancada. Mas eu fiz lá, e pra minha surpresa, eu passei no vestibular. Olha só! Eram 50 vagas, eu fiquei em 20º. Olha que beleza, parabéns! Eu fiquei, assim, na época, meio que sem acreditar, né? Mas lembra que eu tinha feito também um vestibular pra parte de sistema de informação? Sim. E aí, como é que foi isso? A agronomia era integral, manhã e tarde, na universidade, passei em 20º. E sistema de informação, eu me inscrevi para estudar de manhã. Até tinha a opção de estudar à noite, só que na época do vestibular eu me inscrevi para de manhã. Até porque na minha cabeça eu nunca imaginava que eu poderia passar nos 2. Eu pensava assim, em qual eu passar eu vou. Atira para tudo quanto é lado. Algum vai dar certo. Eu vou. Né? Eu até me inscrevi na época no vestibular também para parte de serviço social na UF, que tem um campus lá também. Só que eu não consegui ir no dia da prova, fazer a prova, porque teve uma apresentação do trabalho lá do curso de produção, lá da UENF, bem no dia da prova da UF. E aí eu não fui fazer, mas hoje eu entendo que realmente não era para ter feito, que não era para eu ir por esse caminho, né? Então Papai do Céu já logo cortou de cara, né? Nem me deixou nem fazer a prova. Já o de sistema de informação eu fiz. E a prova do sistema de informação, do IFE, foi completamente diferente da prova da UENF. Você sentiu que foi muito bem? Tava fácil? Tava fácil, eu fui bem. Era só português, redação e matemática. Olha que beleza. A prova do IFE, porque era por área. A área de tecnologia era só isso. E eram números pra eu achar números, a prova de matemática. Tava em casa. Tava em casa. E eu lembro até hoje que teve uma questão gigantesca de matriz. E eu tinha aprendido matriz no livro que a minha prima tinha me emprestado, que eu não tinha tido aula. Exatamente. Eu não tinha visto isso na escola, mas eu tinha aprendido no livro que ela tinha me emprestado. Eu tinha prestado bem atenção naquilo. Sabia fazer lá o determinante, e eu fui muito bem naquela prova do IFE. Muito bem mesmo. E pra minha surpresa, eu passei em primeiro lugar no vestibular do IFE. Que legal, parabéns, muito bem. Foi incrível, assim. E na época eu fiquei sem acreditar. Sabe, que foi um up na minha crença de capacidade. Porque eu achando que não era capaz de passar em nenhum, passei nos 2. E aí chegou aquela coisa, e agora?
Pra onde eu vou? O que eu faço? Eles batem horário, eu não posso fazer os dois. Se fossem horários diferentes, eu teria feito os dois. Mas o coração chamava pela ambiência da agronomia e o inconsciente chamava pela o elogio, a validação de papai. E mexer com o computador, papai nem sabe o que é isso. Ele não vai validar esse negócio. Pelo contrário, capaz de ter mais aversão ainda. Exatamente. Né? Então, ó, se eu for pro agro, eu acho que vai dar mais conexão com o papai. Sim. Já tava ali no ambiente, né? As pessoas, tinha a Emanuela lá estimulando, que eu tinha gostado muito dela e sentido uma admiração muito grande por ela. E, então, fui fazer agronomia. Mas fiquei com aquela coisa de fazer algo na área de tecnologia ainda, né? Ainda tinha aquela paixão. Ainda tinha. E aí fui fazer agronomia. E aí fiz agronomia, já fui logo procurando bolsa de iniciação científica no laboratório de solos, onde eu estava com a Emanuela desde o ensino médio. E ali ela continuou me abraçando ali, me mantendo ali. E fui fazer pesquisas com ela e comecei a estudar. Aí Emanuela me tirou do foco da matemática. Depois que eu entrei na agronomia, ela me tirou do foco agronômico matemática. Ela me colocou no foco biológico. Ela me colocou para trabalhar a parte de biologia do solo, parte dos animais do solo, onde eu comecei a aprender a identificação de insetos, de artrópodes, entre outros organismos, né, que nós temos no solo. O solo é um ambiente em que você encontra muita vida, riquíssimo, vida, né? Riquíssimo, e que eu não fazia ideia nenhuma disso. É um universo a se descobrir o solo. Exato, assim. Que tá ali debaixo da terra e que muitos não são vistos a olho nu, então a gente nem identifica, né, nem imagina. E eu fui para essa área de biologia do solo, identificação de fauna do solo. Então, tenho muita experiência também com essa parte de identificar, né, os insetos, os artrópodes e tal. E fiquei trabalhando com aquilo ali durante a graduação toda. E aí terminei a graduação, né, fiz o TCC com a Emanuela, o tempo todo ali naquele laboratório. E depois da graduação já emendei no mestrado, né? Quem está na universidade que tem essa visão de pesquisa, como a UENF tem, e oferece o programa de mestrado, você já meio que engata, né? Engata e vai longe. Isso, já vai. E aí já fui fazer um mestrado e tal. E aí, na época do mestrado, um belo dia lá, 2009, eu formei em 2008, inclusive 15 de agosto agora de 2008 eu formei, e agora 15 de agosto, agora de 24, fizeram 16 anos da minha formatura. Olha que legal. E assim, 16 anos de formada, e é uma vida, né? Com certeza. Quando a gente vê, passou rápido, olha pra trás, parece que voou, mas tem muita história, Exatamente. Muita experiência. Voou mesmo. Eu acho que é a idade da Giovana aí. Olha é o só, tempo que eu Giovana. formada, né? Por aí, eu acho que ela até tem menos, né? Você deve ter até 15. Olha só, é isso mesmo. Né? E no mestrado aconteceu algo diferente. A universidade que eu estudei, que eu fiz graduação, mestrado e doutorado, que é a UENF, os professores, eles têm uma cultura que é assim, os alunos de pós-graduação dão aula na graduação. É muito comum isso, na verdade, né? A gente vê acontecendo demais. Os professores se aproveitando ali. Exatamente. Muito, muito comum, né? E aí, na época do mestrado, primeiro semestre ali, eu estava fazendo mestrado na área de solos, né? Produção vegetal, com ênfase em solos. E eu estava fazendo uma disciplina com o professor Doraci. Eita, cara inteligente. Nossa, eu aprendi demais com ele, mesmo. Como os professores nos ajudam, né? Inspiram, não tem noção, né? Mas especificamente em solos, que era meu carro-chefe aqui no Instituto até fevereiro, né? Até eu sair de licença. Eu devo demais àquele homem. O tanto que ele me ensinou, principalmente nessa disciplina que eu fiz em 2009 com ele. Porque era uma disciplina muito prática, de campo. A gente realmente ia, ralava no sol, abria a trincheira, né, os buracos lá. E fazia realmente a caracterização. Então, eu aprendi muito com ele, né? E aprendi a gostar mais ainda dessa área de classificação de solos, da parte física do solo, que é você sentir o solo, tocar no solo e analisar, até com as mãos mesmo, ali com ele. E a Emanuela, muito sábia, né, muito esperta lá, ela me vendo gostando daquela disciplina, essa mesma disciplina que eu estava fazendo com ele no mestrado, ela ministrava para a graduação, que era a disciplina de morfologia e física do solo. Sim. E aí, um belo dia, estou lá no laboratório, a Emanuela chega para mim.
Tipo, hoje, quarta-feira, ela chega assim, Carmen, segunda-feira, desse jeito, segunda-feira você vai dar aula prática de morfologia e física do solo pra mim, na turma lá do 4º período da agronomia. Se vira. Aí eu, na hora eu E travei, eu agora? olhei assim, hã? Aquela pessoa Repete. que não queria ser professora agora tem o desafio. E ela não perguntou se eu queria, se eu podia. Ela disse, Vai. ela só me informou. Segunda-feira você vai dar aula prática. Era a aula do Não era nem campo teórica, era prática no logo. sol. Eita. Você vai lá dar aula prática pros alunos. E isso eu tava com 23 anos de idade. Nossa. 23 anos de idade com Nunca aversão tinha pisado em ainda, pé em sala de aula professor. como professora. Nunca. E eu olhei pra aquilo, repete, repete o quê? O dia e o horário? Isso tu não entendeu? Aí eu, como assim eu vou dar? Ela vai! Você tá indo muito bem na disciplina lá com o professor Doraci, você vai dar aula sim. E não tinha como eu recusar, eu fiquei numa situação, né, bem difícil. Aí eu tive que ir. Se preparar. Fiquei muito preocupada. Meu Deus, como é que eu vou dar aula? E ainda no campo, no sol. E olha só como é que foi. Cheguei lá, né, fomos no ônibus até eu acho que andamos a uns 5 a 8 quilômetros mais ou menos. Paramos na beirada de um barranco, lá na minha cidade. O ônibus parou. Do nada. Porque a Emanuela tinha passado pro motorista o trajeto, né? O ônibus parou e chegamos lá, na beirada de um barranco, aquele monte de estudante, um ônibus lotado. Eu desci, fui lá e como se o barranco fosse aqui atrás, né? Eu fui chegando no perto do barranco, aí veio aquele montão de gente Que sala de aula inusitada. assim, e eu fiquei meio acuada, sabe? Mas aí comecei a falar, apresentar lá o barranco, né? As partes lá do perfil do solo, a divisão dos horizontes e tal. Eu comecei a falar. E aí algo começou a despertar em mim assim, nossa, até que isso aqui é legal. Olha só como é que é. Legal passar o que a gente sabe para as pessoas. É legal, né? Porque eu já tinha dado aula particular. Ah, então você já... individual. Entendi. Por contas, ó, de questões financeiras. Foi mesmo. Na época da faculdade. Olha o empreendedorismo surgindo aí. Eu dei aula particular de matemática. Oh, muito bem. Dei aula particular, mas era no 1 a 1 e eu passava ali os exercícios, explicava e tal. Mas assim, não me imaginava sendo professora e não queria, só queria isso como uma renda extra mesmo, né? Porque eu precisava do din-din. E ali, de repente, aquele monte de gente, mas eu fui, a gente passou a manhã inteira ali naquele barranco. E eu fui me soltando, sabe, me sentindo em casa. Depois eu não tava mais com medo daquele galerão em volta, né? E foi bem bacana, porque através daquela obrigação, porque ela me obrigou a ir ali, né? Sim. Eu desbloqueei com relação a isso e eu comecei a olhar para o ensino de outra forma. E aí, o que aconteceu? Depois ela falou pra eu ir dar aula de novo, mais uma vez. E depois, no outro semestre, eu fui lá na sala dela pedir pra eu dar aula. Já mudou o cenário. Já mudou. Aquela pessoa que não queria ser professora de jeito nenhum, agora gostou do negócio. Exato, eu fui lá e falei, Emanuela, não tem nenhuma aulinha aí pra eu dar, não? Aí ela foi e me deu umas aulas teóricas pra eu dar numa outra disciplina de manejo de solos, que ela ministrava também. E eu fui, aí depois, junto com outro professor lá também, da universidade, dei aula em umas outras disciplinas lá para ele também e fui gostando daquilo. E na época do doutorado, eu comecei a dar aula também em escolas técnicas, tanto uma particular, que era do curso de meio ambiente, quanto no Instituto Federal Fluminense, na parte do Pronatec. Eu fui dar aula no curso técnico lá no Pronatec. E aí eu realmente gostei da área, me vi naquilo ali, entendi que eu tinha alguns bloqueios, mas que não eram meus, que aquilo tinha sido colocado, né, por outras pessoas e por influências do ambiente que eu não estava sabendo discernir, mas que eu gostava daquilo, que era legal ensinar. E aí, durante o doutorado, comecei a fazer os concursos, né? Os concursos Brasil afora, e rodei
bem parte aí do país, né? Saindo do Rio de Janeiro, fomos em vários lugares. Eu, meu esposo, professora Miriam na época também. O bom do concurso é né? que ele sai conhecendo o Brasil todinho, né? É verdade. Professora Miriam é da mesma cidade que eu. Que legal. Né? As duas de Campos. Então... Você, Francisco e Miriam, são todos dois da mesma cidade. É o Francisco não, o Francisco é do Francisco não. Ceará. Ah, A gente Ceará. conheceu lá na universidade, né? Uhum. Porque ele foi para a universidade onde eu fazia graduação, ele chegou lá para fazer mestrado, né? Porque eu conheci. Então, além da profissão, a universidade te deu o amor da sua Me vida. me deu o marido, e dali veio o filho, Muito deu o bem. casamento, então foi muita coisa que veio daquela universidade, Tá né? vendo? As oportunidades que uma universidade pode te dar, viu? Exatamente. Sua esposa, seu marido vai estar lá. Pra que Tinder, pessoal? Pra que Tinder? Pra que Tinder, né? Verdade. E aí eu fui gostando daquilo do ensino e descobri que eu realmente queria aquilo. E fui fazer os concursos, né? E aí fizemos concurso para vários institutos, para universidades também. E na época eu estava fazendo muito concurso, eu passei no concurso do Instituto Federal Fluminense, Uhum, mas não era para o cargo de professor, era o cargo de engenheiro agrônomo. uhum. Técnico de nível superior, engenheiro agrônomo, a 100 quilômetros da minha cidade. Pertinho até, praticamente. Pertinho, uma Né? cidade chamada Cambuci, uma cidade pequenininha lá no Rio de Janeiro. Uhum. Fica mais ou menos em 100 quilômetros lá de Campos. E aí eu passei, fui chamada, eu estava no doutorado ainda não tinha finalizado o doutorado. Eu tinha até fevereiro de 2015 para defender a tese, né, de doutorado, e isso era agosto, mais ou menos, julho, agosto de 2014. Uhum. E aí fui chamada nesse concurso e fui para lá assumir. Só que antes de ser chamada no concurso, eu tinha vindo ao Tocantins para fazer a primeira fase da prova para professor, concurso professor, 2014, que foi a prova em Indianópolis. Sim. E já tinha vindo também fazer a segunda fase, que eu tinha passado na primeira fase, o objetivo, e tinha vindo para a segunda fase, que era a aula didática, né? A prova didática. Já tinha vindo fazer. Faltava apenas a terceira fase, Títulos. que era a entrega de títulos. Exatamente, os títulos. E em agosto eu fui chamada para ir para o instituto como técnica de nível superior e fui. Foi pertinho ali no Rio mesmo. Pertinho, tô em casa, passava a semana lá em Cambuci, final de semana ia para Campos. E tô aqui, tô de boa. Chegou a terceira fase do concurso daqui do IF. A gente tinha que vir pessoalmente trazer os títulos. Nossa, que diferente. Geralmente é entrega online, né? É, não era, tinha que vir pessoalmente. Ou então alguém com a procuração para trazer para você, mas tinha que ser pessoalmente. Sim. Não podia ser online, nem por correio, nada disso. E na época, a passagem pro Tocantins não estava barata. Avião? Avião não Eita. estava barata. Realmente. Porque o que aconteceu? Nesse primeiro concurso que a gente fez pro IF, fez eu, Francisco, a Miriam e uma amiga nossa, a Kelly, que é de Campos também, nós 4. Porém, eu e Kelly passamos para a segunda fase. Francisco e Miriam não passaram. Então, na primeira fase, a gente tinha vindo de carro fazer a prova. Francisco dirigindo, eu, Kelly e Francisco dividimos tudo. Né, bem mais em custos, conta, né? Bem mais em conta, né? Opa. Tanto hospedagem quanto combustível, tudo isso. Então, saiu bem mais em conta. Mas aí, para vir aqui entregar os títulos, eu não tinha meu motorista, né? Para trazer. E agora? E eu não tinha essa ousadia de vir sozinha dirigir. Ainda não tinha. Hoje em dia eu vou para qualquer lugar sozinha dirigindo, mas naquela época não tinha ainda, né? E aí a ideia seria vir de avião. Assim como na época da prova didática, eu vim de avião. Eu e Kelly viemos de avião, né? Dividimos a hospedagem, mas viemos de avião. E teria que ser de avião de novo. E aí eu pensei, quer saber? Eu não gostei daquele lugar. Tocantins, não foi muito Porque caro. foi bem assim, ó. Quando a gente chegou no Tocantins, em Indianópolis, a gente tem que passar pela Bahia, né? Vem ali pela Bahia. Quando chegou na divisa, Bahia, Tocantins, era de noite, era um sábado à noite, a prova ia ser domingo à tarde, 2 horas, era um sábado à noite. E eu vi tanto buraco. Nas estradas, meu pai. Nas estradas e tanto matagal em volta das coisas que eu pensei... Que lugar é esse, meu Deus? Onde eu vou me enfiar? Que lugar é esse? Então, e a cidade de Indianópolis é uma cidade que o relevo lá é bem inclinado, né? Um sobe e desce, é um sobe e desce. E a minha cidade natal, ela é bem planinha. Planinha, tá acostumada, né? Eu tava acostumada, não tava acostumada com esse relevo assim. Eu me perco fácil em relevo assim, porque eu não consigo ver pontos muito longe pra basear. Sim. Então não vai dar muito certo aqui. Não gostei muito. Sabe aquela sensação que você fica? Não bateu. Não gostei dessa cidade. E eu lembro
Olha só como são as coisas. Eu lembro até hoje da oração que eu fiz. Olha que interessante. Daquele sábado para aquele domingo, eu deitada lá na cama do hotel, a prova ia ser no domingo, e eu falei assim, Senhor, será que o Senhor quer que eu venha para esse lugar? Eu não gostei daqui, não. Eu falei isso com Deus, olha só, né? E aí fui lá, fiz a prova, mas eu sempre dei o meu melhor em tudo que eu me proponho a fazer. Então fui lá e dei o meu melhor naquela prova também, né? Tudo que eu me proponho a fazer desde sempre é dando o meu melhor. Se deu, mas eu dei o meu melhor. Não deu, eu dei o meu melhor também. Sim, com certeza. Né? Todos os outros concursos que eu fiz e que eu não passei, eu tenho certeza que eu dei o meu melhor também, né? Que não eram para ser. E aí fiz aquela oração, fui fazer a prova e tal. Aí depois, quando acabou, né, fomos descobrir que eu tinha passado para a segunda fase, fiz a segunda fase, e eu vejo claramente a mão, tudo, o corpo inteiro de Deus ali naquela segunda fase. Você não vai acreditar o tema da prova de idade. Solos! Caramba, quando é pra ser o negócio não tem jeito, né? E ainda te digo mais, não era qualquer coisa de solos, era classificação de solos. Era a disciplina que eu tava amando, que eu tinha amado fazer em 2009 e que a Emanuela tinha me colocado para dar aula e que eu tava dando aula disso numa escola técnica. Eu tinha aula pronta, Menezes. Olha só. Eu tinha aula pronta. Na hora que a gente chegou assim, a gente chegou atrasada, eu e a Kelly, pro sorteio. Já tinham sorteado os temas, aí tava lá no quadro, né? Na hora que a gente olhou assim, Kelly olhou pra mim, eu olhei pra ela, ela falou, eu não acredito, cara, essa prova é pra você. Olha o tema, né? Mas como era a primeira prova didática que eu tava fazendo na vida. Era a primeira, gente. E eu também não tinha muita experiência ainda, né? Com sala de aula, né? Dei o meu melhor ali, mas tiveram alguns contratempos também, contratempo com tomada na sala, foi uns problemas assim. Quando você entrava na sala, o tempo da aula já tava contando, tinha meia hora só, o equipamento não ligava, e foi uma confusão, mas deu tudo certo, graças a Deus. E na hora de vir entregar os títulos, terceira fase, eu já tava concursada no IFE. E aí eu falei assim, vou ou não vou? Senhor, essa passagem tá cara. Eu não gostei daquele lugar. Não fui com a cara. Não fui com a cara. O senhor já me abençoou aqui com esse concurso aqui. Pertinho da minha casa. Eu não vou não, quer saber? Eu não vou não. E não vim. Não veio? Não, eu não vim entregar os títulos. Tanto que se você olhar o resultado do concurso de 2014 que eu passei, tá lá só graduada na minha titulação. Não acredito. Só graduada. Na época eu tava fazendo doutorado, eu iria pontuar como mestre. Sim. E várias pontuações de artigo científico, várias coisas, eu ia ficar bem colocada. Sim. Né? E foi assim, eram 3 vagas. Primeira fase, eu fiquei em terceiro. Segunda fase, eu fiquei em quarto. E eram 3 vagas. Se eu viesse entregar os títulos, como eu não era doutora ainda, eu ia manter em quarto. Então era praticamente garantido. Mas não era dentro dos 3, né? Mas não, 3 vagas, mas ficaram em quarto lugar no concurso. Mas eu não vim. Não imaginava. Kelly veio. Kelly veio, trouxe os títulos dela e tal. E aí eu não segurei o 4º lugar. Fui pra 9º lugar no resultado final. Nossa, 9º lugar? 9º, porque o galerão todo veio trazer título, né? Lógico, todo mundo desesperado por essa vaga. Você tava tranquila com a sua. Isso. E aí não vim. Kelly veio, aí Kelly, que ia ficar em 5º. Como eu não entreguei, ela ficou em 4º. E aí ela ficou em 4º. Logo em seguida, chamaram os 3 primeiros para Dianópolis, conforme era. Mas naquela época, 2014, era a época de expansão da rede federal. Verdade. Então foi criado o Campus Pedro Afonso, Campus Colinas, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão e vários outros, né? E aí surgiram oportunidades ali, né, de ser chamada. E aí chamaram a Kelly. E um belo dia, fiquei em 9º, pensei assim, não, um concurso de 3 vagas, fiquei em 9º, nunca vão me chamar, né? Não gostei daquele lugar mesmo, tá tudo certo. Tô lá de boa, trabalhando lá em Cambuci, aí por volta de outubro, Kelly me liga, e aí ela fala assim, Carmen, você vai ser chamada pro Tocantins, se prepare. Eu, como assim, Kelly?
Eram 3 vagas Então só. a Kelly chegou a assumir. Isso, a Kelly assumiu em Colinas. Colinas. 4º lugar foi chamado pra Colinas. Ela ainda tá no FTO ou já foi? Ela redistribuiu pro IFE. Ah, legal. Tá lá pertinho lá da nossa cidade. Uhum. Tá em Bom Jesus, perto de lá de Campos. Aí ela foi pra lá. Aí ela me ligou. Carmen, você vai ser chamada. Eu falei, é mesmo, Kelly? Como assim? Um concurso de 3 vagas, fiquei em 9º e ainda vou ser chamada? Quando é pra ser, não tem jeito, cara. Não é possível. Aí eu comecei a entender toda a trajetória, tudo que o Papai do Céu tinha feito naquele concurso por mim. Detalhe. Cada detalhe que ele tinha me entregue ali e que eu tava rejeitando e tal. E aí chegou, né, a convocação. E aí fui conversar com o meu esposo, Francisco, na época a gente já estava casado, né? Nós casamos em 2010, isso era 2014. A gente não tinha filho ainda, mas já estávamos casados, fui conversar com ele. E ele não gostava muito de Campos, morava lá há alguns anos, mas falava mal da cidade, sabe? Sabe aquela pessoa que fica reclamando do lugar, mas depois paga a língua? Sim. Mais ou menos ele, assim. E aí ele, ai, que bom essa oportunidade, vamos embora daqui. Olha só. Vamos mesmo, vamos pro Tocantins. E ele tinha um trabalho na época, um contrato numa cooperativa que ele fazia extensão rural, mas ele ainda não estava concursado, né? Ele era professor substituto no IFE, também um contrato de 2 anos, e não tinha ainda um concurso, né? Ele falou, não, com o salário que você vai receber, dá pra gente se manter e chegar lá, a área do agro, eu sou agrônomo, eu me viro, vou arrumar alguma coisa. Vambora. Eu fiquei, eita, e agora? Lascou, tem que ir. E, por incrível que pareça, o plano de Deus foi para que a gente fosse para Dianópolis. Uhum. Justamente a cidade que eu não queria e que eu pensei. As 3 vagas de Dianópolis já foram alocadas, eram só 3 vagas. Sim. Tem todo o restante do Tocantins, né? Eu devo ir para outro lugar. Quando eu vejo a convocação, Dianópolis. Dianópolis, gente. Aí eu entendi que, mais uma vez, o Papai do Céu queria trabalhar em mim, né? Queria me tratar ali naquele lugar. E fomos pra lá. E foi um lugar, assim, que foi um lugar de bênção pra nossa vida. E foi incrível, sabe, Menezes? Quando a gente chegou, nós fomos com o nosso carro, colocamos só roupa de vestir, roupa de cama, panela, prato, talher. A mudança. Mas só essas coisas básicas, Sim. porque lá é 110 volts, aqui 220. Não podia trazer um ventilador. Não que não ia aproveitava servir. nada. Nada. Nenhum liquidificador, nada. Não aproveitava nada. Então trouxemos roupa de cama, mesa, nossas roupas, sapato, prato, colheres, talheres e tal. E viemos desse jeito. Aí chegamos, quando nós viemos pra morar, nós já chegamos e era quase no horário do culto, um domingo à noite. Era por volta de 19 horas. Passando na cidade, vimos uma igreja assim mais alta. Primeira igreja batista de Dianópolis. Nós frequentávamos a igreja batista na época lá em Campos. Vimos aquela igreja, tá na hora do culto, né? Vamos ali! Cara, já foi direto no culto. Fomos direto no culto. Chegamos, primeiro lugar que a gente pisou lá em Dianópolis foi no culto. Olha só. E no culto conhecemos algumas pessoas e tal. E aí falamos da nossa situação, que a gente tava chegando de mala e cuia, sem nada, sem ainda lugar pra ficar, né? A gente ia ver um hotel, um casal de irmãos lá da igreja. Convidaram a gente pra ir ficar na casa deles. Caramba. Olha só, Deus cuidando de tudo. Cuidando de tudo, perfeito, meninas. Aí nós ficamos na casa desses casal durante alguns dias pra gente poder rodar na cidade, achar casa, né, pra alugar. Acho que a gente ficou uns 3 dias lá, mais ou menos. Enquanto eu ia dar aula, o Francisco ia rodar na cidade pra buscar casa. Sim. Né, ficamos uns 3 dias na casa desse casal, até que achamos uma casa e fomos pra lá. Então foi tudo assim, as mãos mesmo, né, de Deus. E aí depois eu transferi para Colinas, porque Kelly tava lá fazendo uma propaganda enorme da cidade, né, dizendo, não, Colinas é muito melhor que Dianópolis, sai daí. Sai daí, aí eu fui para Colinas, e nesse meio tempo o Francisco continuou fazendo os concursos, assim como a professora Miriam também continuou fazendo os concursos, né. E aí, 2015, Francisco passou no concurso do Maranhão. IFMA. E Miriam passou no próximo concurso do IFTO que teve, aquele meu lá, chamou todo mundo que tinha para chamar, e aí abriu logo outro em seguida, a professora Miriam fez a prova novamente, passou e foi chamada para cá, para Pedro Afonso. Que beleza! Né? E o Francisco foi pro IFMA. E o Francisco tentou transferir para Colinas, não tinha vaga em Colinas para fazer redistribuição, e conseguiu transferir para cá, para Pedro Afonso. E aí eu fiz remoção para Pedro Afonso. E aí estamos aqui em Pedro Afonso. 3. Desde julho de 17. Nós estamos legal. aqui
Em Pedro Afonso, aqui nessa cidade, que das 3 que eu morei do Tocantins, foi a que eu mais gostei, né? Morei em Dianópolis, Colinas e Pedro Afonso é a melhor das 3. Olha só, que legal, que bacana. É realmente a melhor das 3. E estamos aqui até hoje, né? Muito bem, muito bem. Então tá, professor, depois chegou em Pedro Afonso aqui, né, trabalhou como professora. Por quantos anos você ficou atuando aqui professora, antes de estar saindo, né, afastada aqui do campus? Então, chegamos aqui em julho de 2017. Então, naquele mesmo mês, começamos o semestre, né, aqui, final de julho. E até fevereiro agora de 2024, né? Então, metade de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Deu aí uns 8 anos, mais ou menos, né? Quase 8 anos. 8 aqui anos. direto. 7 anos e pouco, quase 8 aqui no campus. E aí surgem, então, as outras caixinhas, né? A gente falou dessa caixinha da Carmen professora, mas quais as outras caixinhas você também tem, né? E como é que surgiram elas, né? Qual que você apresenta pra gente como primeiro, depois de ser professora? Então, lembra da Carmen Multi, né? Então, a Carmen Multi tem algo nato do empreender. Porém, a Carmen Multi na infância não tinha estímulo a isso. Meus pais não eram empreendedores, eu não tinha contato com empreendedores, mas eu sempre gostei, tinha aquela mosquinha do empreendedorismo, né? E na época, acho que acredito a época do mestrado, pro doutorado ali, eu comecei a empreender com roupas, vendia roupa. Vendeu roupa. Tinha Vendi aquela questão roupa de... também, além de dar aula particular Isso. na graduação, que foi meu primeiro empreendedorismo, Isso. foi com aula particular de matemática, para fazer um dinheirinho ali com conhecimento, né? Que não sabia eu que depois aquilo seria minha fonte de renda. Olha só. Né? Aí surge também essa questão de vender roupas, Aí né? surgiu também a venda de roupas. E a gente sempre, eu e o Francisco, né, meu esposo, a gente pensava em estratégia de alguns negócios para que a gente poderia montar lá na cidade também. Queria montar alguma coisa com hortifruti, que a gente tinha formado no agro, mas a gente não tinha nem condições financeiras, nem condições mentais de gestão, da mentalidade de gestor e de entendimento do assunto ainda, né? A gente sabia da produção, mas não se sentia ainda totalmente preparado para aquilo e não tinha um recurso financeiro, né? Porque se a gente tivesse o recurso financeiro, acredito que a gente teria usado e se preparado no caminho, como eu fiz muitas coisas assim, né? Me preparando no caminho também. Porque eu acredito que a gente não precisa estar pronto, né? A gente vai se preparando no caminho também. Mas acabou que não surgiu, não deu certo. A gente é envolvido muito com estudo também, né? Com provas de concurso e estudando muito e trabalhando. A gente estudava e trabalhava na época do mestrado. Eu estudava o mestrado, e aí lembra do curso de tecnologia que eu ainda quis fazer? Eu fui fazer um técnico em informática no IFE, porque graduação eu pensei, não aguento fazer outra graduação agora não, acabei de sair de uma, e tô no mestrado e vou fazer um técnico aqui. E nesse meio tempo, antes de entrar no mestrado, ali final de ano, eu fui trabalhar no concurso temporário do IBGE, para preparação para o censo que ia ser em 2010, e isso era 2008. Preparação para o censo. Então, eu estava no mestrado, estava trabalhando no IBGE e estava fazendo técnico em informática à noite. Não tinha realmente tempo, né? E não conseguimos ali dar andamento nessa questão do negócio. Mas eu sempre gostei dessa parte, mas não conhecia muito. E aí vendemos roupa, paramos de vender as roupas quando a gente veio para Tocantins. Né? Inclusive, trouxemos algumas aqui, fizemos até negócio aqui em algumas lojas aqui, entregamos pro pessoal, né? Passamos para eles. E chegando em Pedro Afonso, eu tinha passado por um processo de emagrecimento em que eu eliminei 22 quilos. Nossa, foi bastante. Foi bastante. Transformação. Foi. O que aconteceu comigo? Na época do doutorado, um benefício, vou até dar uma chavinha aqui, um benefício de quando você prospera financeiramente. Eu já sei até onde vai. É você poder comer o que você quiser. Comer e, além disso, você tem acesso a comprar um meio de transporte. E aí você anda menos. Verdade, verdade.
Né? E aí, o que aconteceu? Eu sempre gostei de esporte, sempre fui muito ativa, gostava muito de futebol, até hoje gosto. Mas nessa loucura toda de graduação, de mestrado e tal, e depois doutorado, muito estudo, trabalho, era 3 turnos, né? Trabalho, estudo e estudo de novo e tal. Eu fui deixando a atividade física de lado. Eu tinha casado e a gente não queria ter filhos naquele momento. A gente tinha um planejamento para ter filhos com 5 anos. Comecei a tomar anticoncepcional também. Comecei a inchar e comendo. Eu sempre fui boa de prato. Eu tinha uma vantagem que eu não engordava. Porque eu tentava chegar nos 50 quilos e não chegava. Então eu podia comer. Então, eu era boa de prato. Só que a realidade mudou. A realidade mudou. Por quê? Mas por que eu podia comer muito? Porque eu era magrinha, porque eu era muito ativa. Uhum. Eram 2 ônibus que eu tinha que pegar para ir para estudar. Parte desse trajeto, nem sempre eu tinha dinheiro da passagem, eu fazia a pé. Era mais de 5 quilômetros andando a pé. Então, eu era muito ativa, correndo atrás de um ônibus, correndo aqui, correndo ali. Não me alimentava direito também na correria, apesar de gostar de comer. Mas nem sempre me alimentava direito. Então, eu me mantinha magrinha ali, né, de boa. O que aconteceu? Prosperamos. Em 2011, nós compramos nosso primeiro carro. E aí, a partir dali, passamos aí para os lugares de carro. Já não tinha que correr atrás do ônibus. Já não tinha mais que andar a pé, os trajetos. E continuei comendo, porque, né, minha genética era boa para poder comer sem engordar. E tomando medicação, né, que tava me inchando. E na época eu não tinha nem tempo de ir no médico para pedir para trocar o remédio. Sim. De tanta loucura, né? Ia deixando para depois e não ia. Hoje em dia a gente sabe que tem tecnologias para prevenção de gravidez bem mais eficientes que não precisam disso, né? Mas na época eu não estava muito ligada nisso e engordei bastante. E principalmente durante o doutorado. Uhum. Eu fiquei bem gordinha, eu cheguei aos 73 quilos mais ou menos. Para uma pessoa que nunca tinha chegado nem aos 50, era muito. Sim. E aí o que aconteceu? 2015, engravidei, né, da nossa bênção, Mateus. Engravidei e engordei mais 10, 11 quilos durante a gestação, que não é muito, né, tá dentro do natural ali, de qualquer gestação, porém eu já tava gordinha. A questão não foi nem a gestação em si. Sim. A gestação só foi a mais. E porque eu já engravidei gordinha. Né? Gordinha pra minha natureza ali, eu tava gordinha. E aí fui pra 82 quilos. Depois que tirou o Mateus, né? E eu fui me pesar, tinha sobrado ali 82 quilos ainda. Olha só. E aí eu comecei, né? Todo aquele processo de autoestima lá embaixo. Me sentindo mal, me sentindo feia, me sentindo gorda, me sentindo nada, ninguém. Aquela coisa toda, né? Que a mente da mulher, depois que você tem um filho, né? Fica os hormônios, tudo uma loucura. E eu, aquela loucura, me sentindo horrorosa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sempre fui ativa, sempre gostei de praticar esporte, fazer alguma coisa. Eu tenho que buscar alguma coisa. Só que eu tinha vergonha de ir pra academia, porque eu tava me sentindo muito gorda. Eu não vou pra academia desse jeito, gigante na minha cabeça, né? Tá? Gigante, eu não vou. Eu vou fazer o seguinte, eu sempre gostei muito de estudar, gosto dessa área de esportes também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar essa área e eu vou aplicando em mim. Aí eu comecei a buscar artigos científicos de emagrecimento, né, estudos e tal, técnicas de exercício, fui pra internet também, busquei algumas pessoas de referência nessa área e comecei meio que montar uma mini academia em casa. Olha só. Aí fui comprando as coisas e tal. E fui montando. E isso eu morava no Maranhão ainda na época de licença maternidade. Lembra que o Francisco estava lá? Sim. Então passei a licença maternidade lá. E aí logo depois tive que voltar para Colinas, acabou a licença maternidade, fui para Colinas, carreguei essas coisas de equipamento e aí eu fui emagrecendo. E isso de 2016, depois que Mateus nasceu. 2017, em julho, quando eu cheguei em Pedro Afonso, eu já tinha eliminado uns 20 quilos mais ou menos. Bastante, né? Quase recuperado tudo. Sim, eu tenho até uma foto no meu Instagram do antes e depois, assim, que dá pra você ver, assim, claramente, né, como é que foi o processo. E aí, chegando aqui, né, tinha uma moça que cuidava do Mateus lá em casa, e ela vendo que eu malhava em casa, tinha estrutura, né, de academia em casa, ela também gostava de exercício, ela começou a perguntar se podia malhar comigo. Eu falei, pode, vamos malhar. Aí depois ela começou a falar, eu posso trazer uma amiga? Ih, ó o insight vindo aí do né? negócio. Eu posso trazer uma amiga?
pode. Aí ele levou a amiga. Ele só queria aquela coisa. Depois tem outra amiga que quer. Aí eu, não, mas peraí, que aí já tá, o negócio já tá, né, exagerando. E aí, nesse meio tempo, eu me matriculei no curso de Educação Física para fazer o bacharelado, né? Cursar o bacharelado em Educação Física. E ela também se matriculou, na época, eu estimulei para ela se matricular também. E ela falava muito comigo isso. Professora, aqui na cidade, aqui em Pedro Afonso, nós temos uma demanda de academias. Aqui o pessoal reclama muito do atendimento ruim nas academias e tal. E nesse período, depois que eu tinha emagrecido e que eu estava já fazendo o curso de Educação Física, eu montei um projeto de dança e atividade física aqui no IF, um projeto de extensão. Para pegar a mulherada, principalmente mulherada carente, para movimentar, né? Dançar e emagrecer. E eu tava com esse projeto ativo aqui no Instituto e malhando e tal. E ela falou para mim, tem uma demanda aqui na cidade por academia de qualidade e tal. E eu pensei, que tal uma academia só para mulher? Boa! Que ideia legal. Uma academia só para mulher, tem uma demanda e tal. E aí, aproveitei que eu tava no meio ali naquele projeto, né? Embarquei nessa de fazer, e aí eu pensei, né, eu vou precisar de parceria para esse negócio, vambora, né? Sócios. Bora achar parcerias. Aí, na época, conversei com a professora Miriam, né, ela entrou como parceira, como sócia, tem muita gente nem sabe que ela era sócia também da Academia da Mulher, né? Ela entrou como parceira, como sócia, o esposo dela e tal, e fomos. E aí, quando a gente chegou em Pedro Afonso, nós compramos nossa casa, eu e o Francisco, e a casa tinha um terreno bem grande na frente da casa e atrás da casa. Na verdade, aquele terreno nosso ali é uma bênção, um achado, dá para 2 ruas, é uma bênção, realmente. Né? A gente que gosta de obra e construção e empreender nessa área também, né? Outra caixinha da Carmen é parte de obras e empreender nesse sentido de imóveis. A gente foi uma bênção mesmo achar aquilo. E aí a gente construiu um prédio na frente da casa para fazer a academia. E aí, em abril de 2019, inauguramos a Estilo Mulher Espaço Fitness, academia, somente para mulheres, aqui em Pedro Afonso. Que, infelizmente, a cidade não tem, hoje em dia, agora, até tem um pouco mais de profissionais femininos formados em educação física. Sim. Mas, na época, a gente passou muita dificuldade para encontrar profissionais, bons profissionais, mulheres aqui na cidade para assumir, né? Porque tem toda uma questão do CREF, que ele fica em cima mesmo, se você não tiver. O CREF, ele fiscaliza muito. Se você não tiver certinho, se lasca bonito, né? No negócio, tem que fechar a academia e tudo isso. Então, a gente sempre teve essa preocupação e de ter profissionais, e como era só para mulher, tinha que ser mulher e tinha que ser bons profissionais. E aí, por conta disso, nós acabamos fechando o negócio, porque chegou um momento que não tinha mais ninguém que trabalhasse ali, né, naquele lugar. E como eu tinha milhões de outras coisas, e eu ainda não tinha terminado a faculdade também da Educação Física, e também não tinha intenção de ficar o dia inteiro na academia, porque eu tinha milhões de outras coisas, inclusive meu concurso aqui no IF, né, não poderia fazer isso. Tomamos a decisão de fechar o negócio, e rapidamente também entrei em contato com um amigo de Araguaína, ele comprou a academia toda fechada, ele ia montar uma nova academia lá em Araguaína, comprou tudo fechado, levou, né, e fechamos o negócio. E aí empreendi nessa parte de saúde, academia, e ficou aquele espaço lá, né, o nosso prédio que a gente construiu, porque a parte da sociedade com a professora Miriam era a parte só do CNPJ, e com os equipamentos, o que era da academia. O prédio sempre foi meu e do Francisco, né, o prédio sempre foi nosso. E ficou aquele prédio lá. E nesse meio tempo, eu tinha feito várias formações na área do autoconhecimento, inteligência emocional, e eu comecei a olhar para mim de forma diferente, sabe, Menezes? Eu comecei a olhar que eu amo ensinar, eu amo dar aula, mas o fato de ser concursada, dedicação exclusiva numa instituição federal, limita você de muitas coisas. E eu comecei a entender que eu estava colocando um teto sobre a minha cabeça. E que eu mesma estava colocando aquele teto. E que eu não precisava daquele teto. E eu comecei a sentir forte, queimando no coração, que eu tinha mais para entregar para o mundo, sabe? Do que ficar somente ali, não somente que seja pouco, mas um somente porque eu queria outras coisas, tá? Sim. Entenda bem.
restrita a 4 paredes do instituto. Claro que eu entendo que eu ajudei muita gente, que fiz diferença na vida de muitos estudantes que passaram por mim na instituição, mas eu entendia que Deus tinha algo mais para mim, que era para eu me mover, sabe? Sim. Para eu buscar outras fronteiras, quebrar essa coisa de 4 paredes e tal, e ir para o mundo. E em 2017, antes um pouco de chegar aqui em Pedro Afonso, de 16 para 17 ainda em Colinas, eu conheci o mundo dos investimentos. Sim. Né? Até então eu só sabia de poupança, só tinha ouvido falar em caderneta de poupança, escutava falar alguma coisa de bolsa de valores, mas aquela coisa, não, isso não é pra mim. Superficial, né? Superficial, e achava, isso não é pra mim. Durante algumas vezes eu pensei, não, essas coisas é só pra homem, acho que não tem mulher que mexe com essas coisas, não. Mas eu sempre fui dessa parte, ó, o agro é normalmente pra homem, Sim. A informática normalmente é pra homem, o financeiro também normalmente é pra homem, tudo que é dito normalmente que é de homem, Carro e Manhã está, uma das caixinhas de Carro e Manhã está nessa daí. Quebrar esses paradigmas, né? Quebrar esses paradigmas. Então, e comecei a gostar, e quando eu gosto de algo, eu quero estudar aquilo, eu não me contento. Sim. Eu vou, busco, quero me formar, quero fazer... Se aprofunda. Me aprofundo, e aí fui fazer formações em educação financeira, fiz uma pós-graduação na área de finanças, e fui estudando e fui praticando, fazendo os investimentos. Nossa, eu fui gostando desse negócio. Que negócio legal, gente. Como é que eu não sabia disso antes? Onde eu tava? Que eu não conhecia isso. E aí fui descobrindo todo esse mundo, né, fantástico das finanças. E... ao mesmo tempo, estava passando por uns problemas pessoais, né, principalmente com relação ao casamento, e eu não estava me reconhecendo em algumas ações, em algumas atitudes, meu esposo também não, estava uma situação bem complexa mesmo. E tanto que a gente se separou, ficamos 1 ano e alguns meses separados, quase 1 ano e meio, e nesse meio tempo eu senti a necessidade de olhar para dentro, de entender quem era a Carmen Manhães. Os processos que estavam acontecendo com você, né? Exatamente, olhar para dentro. Sabe por quê? Eu sempre gostei, amei estudar, como eu amo até hoje. Mas o que eu sempre fazia? Eu sempre estudava o externo, o lado de fora. Ah, tem uma formação nova para fazer, vambora. Tem um assunto novo para aprender, vambora. Só que eu nunca tinha olhado para dentro quem era a Carmen. Há uns anos atrás... Como faz, mas o que acontecia dentro de você, você não ideia. dava essa atenção. Por exemplo, você perguntou quem é a Carmen Manhães e eu respondi no início, não sei se você percebeu, eu respondi totalmente baseado no ser. Em quem é Carmen Manhães. Mas há uns anos atrás, eu responderia essa pergunta de uma forma totalmente diferente. O que eu faz? Eu responderia, Carmen Manhães é professora, isso aqui. Isso não tem nada a ver com quem é Carmen Manhães. Tem a ver com o multi da Carmen Manhães, mas não é o ser. Sim. O ser Carmen Manhães é tudo isso que eu falei lá no início. E eu não entendia isso. Quando perguntavam pra mim, quem é você, Carmen? Eu falei, eu sou professora. Sim, ponto. Você quer? Ponto. Tá, mas isso é o que você faz aí. Eu, como assim? Como assim? Não, peraí. Eu não sabia responder, eu não fazia ideia. Não fazia ideia mesmo. E eu comecei a sentir essa necessidade de estudar a mim. Não, peraí, eu tô estudando tudo, todo mundo, o mundo, mas e eu mesma? Eu não sei como é que eu funciono. Peraí, deixa eu olhar para isso, entender as coisas, o que está acontecendo. E aí eu fui para o mundo do autoconhecimento, inteligência emocional, conheci a Febracis, né, que foi um presente de Deus também na minha vida, e fui fazer várias formações lá, fiz formação em coach, master coach, analista de perfil comportamental, e ao mesmo tempo apaixonada pelo mundo dos investimentos e das finanças, fazendo as formações na área de finanças. Olha a matemática aí surgindo de novo. Olha a matemática vindo de novo, né? E voltando à origem da matemática na universidade, que foi com curso de produção, né? Então, tudo se encaixando. E aí, em 2021, que foi todo esse processo de autoconhecimento, 2016 para 2017 eu tinha descoberto os investimentos, mas estava fazendo tudo para mim, só né? Em casa, estimulei o Francisco a começar também, e alguns amigos mais próximos já tinha estimulado a começar nessa parte de investimentos, né, do poupar e tal, mas ainda não estava levando essa mensagem para o mundo. E 2021, depois de todo esse processo de autoconhecimento, voltamos o casamento, casei novamente com o mesmo homem, né, e nós casamos 4 vezes, nós temos 4 datas de casamento, não porque a gente se separou, porque o primeiro casamento a gente fez na igreja católica, porque eu era católica, depois eu me tornei batista,
né? E aí fizemos o casamento na Batista também. O casamento no civil foi em outra data, eram 3 casamentos. Separamos de papel passado, casamos a 4ª vez de novo. Coitado do Francisco, ele dá 4 presentes por ano. Mais ou menos isso. Ai, caramba. Então nós temos 4 datas, né? Então casamos de novo, porque eu entendi que realmente muita coisa que tinha de problema comigo eu não estava vendo, né? Porque infelizmente eu tinha muito aquela de apontar só o do outro e eu não entendia que eu tinha que fazer minha parte também e que muita coisa que ele fazia que eu não gostava, eu tinha parte naquilo. Consequência, às vezes, reação, né? Isso. E tá aí a importância de você estudar a si mesmo, a si também, né? Entender como é que você funciona, por que você reage daquela forma e por que em algumas situações você não reage, né, e tal. E fui para esse mundo do autoconhecimento. E aí, nesse meio tempo, 2021, despertou para eu começar a levar minha mensagem para o mundo. E aí, abri um canal que eu já tinha no Instagram, mas era só vida pessoal. Comecei a falar de finanças no Instagram. No mesmo ano, abri um canal no YouTube para falar de finanças. E ficava lá, postando, falando e tal. E começavam a surgir pessoas interessadas, né, em fazer mentorias, consultorias e cursos. E eu com aquela limitação de instituto e tal, aquela coisa, né? E continuei semeando nesse quesito. E comecei a dar algumas palestras também, né? Algumas coisas nesse sentido. Fui preparando alguns cursos. E aquilo tocando, queimando forte no meu coração de algo maior, de algo a mais, de abrir fronteiras. E investi muito tempo e muito dinheiro também em qualificação nessa área. Fui fazer mentorias com várias pessoas. Fui para São Paulo, ano de 2023 principalmente. E fui muito para São Paulo fazer mentorias lá, nos grupos lá, né? Além dos investimentos na Febracis, em autoconhecimento. Fiz mentoria com vários mentores renomados que você possa imaginar aí, Brasil afora. E fui entendendo que Deus tinha algo maior para mim, um propósito de levar a educação financeira, né, pro Brasil afora, para transformar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro, para ter um desenvolvimento pessoal e profissional também, porque eu tenho muito essa pegada do emocional também, não é só, né, o financeiro, porque dinheiro ele é emocional, é comportamental, não é um papel moeda qualquer, né? Não adianta você saber de matemática, e na verdade você nem precisa saber de matemática para mexer com dinheiro, porque hoje em dia os sistemas, calculadora, etc, faz tudo. Você precisa saber os caminhos, né? Isso, saber os caminhos e ter o emocional ajustado para lidar com o dinheiro, porque se não tiver o emocional e a mentalidade, desanda, mas não é por conta do número, não é porque você não sabe fazer conta que desanda, não tem nada a ver, é por comportamento, né, que acaba desandando. E aí, eu com aquele prédio parado, onde era academia, né? E essa vontade, né? Essa coisa de empreender e essa coisa de levar a mensagem para o mundo, continuei no digital e tal, forte no digital. Hoje em dia, eu estou em todas as redes sociais que você procurar, né? Tô lá no Kawaii, tô no TikTok, tô na Gotchosen, que é uma rede nova. Continuo no YouTube, no Instagram, você me encontra no @financascarmen, em tudo quanto é lugar, né? Mas Deus começou a tocar no meu coração também de fazer algo aqui por essa cidade. Até porque uma coisa que eu escuto muito daqui, e que eu até sinto isso às vezes, é que o pessoal aqui da cidade não valoriza estudo, sabe? E precisa, né? A gente viu ao longo da sua história o quanto que o estudar, ele transformou a sua vida de várias maneiras, né? Exatamente, Menezes, exatamente, né? Tudo começou por uma decisão de estudar e continuar estudando. Aquela paixão lá atrás da criancinha que amava estudar, fez você ser quem você é hoje, abrir as perspectivas que você tem hoje, né? Exatamente, tanto que até hoje, tudo que eu me apaixono eu quero estudar, né? E continuo com essa pegada. Eu gosto disso, eu não me contento só de ficar ali, não. Eu quero fazer o curso desse negócio, eu quero me especializar nesse negócio. E aí, senti no coração de montar um centro de treinamento no meu local, no meu prédio, né? E aí montei em junho do ano passado. Aí o que aconteceu? Eu decidi fazer minha transição de carreira. Inclusive, fui muito criticada nessa parte, na época que eu pedi para sair do instituto. E na época que eu pedi para sair da dedicação exclusiva, que foi o primeiro passo, e antes, né, quando eu pedi para sair da gerência de ensino, porque nesse meio tempo todo eu estava na gerência de ensino no início, quando eu descobri esse processo de autoconhecimento, e comecei a semear conteúdos nas redes sociais,
Eu era gestora aqui na instituição, né? Junto com a professora Miriam, diretora. E aqui na instituição, né? Quem trabalha na gestão é 60 horas no mínimo, né? Você tem que se puxado. dedicar, é aqui dentro, amanhã, tarde e noite, não tem hora pra nada. Dedicação exclusiva realmente. Né? Realmente, até de madrugada às vezes, né? Quando é época de projeto, depois até de madrugada. E eu querendo fazer outras coisas, a Carmen Multi e tal, e eu mantendo aquela coisa de gravação de vídeos e tal, mas com muito esforço e dormindo pouquíssimo e aquela coisa toda, aquele esforço todo, eu tenho que fazer um planejamento aqui, tenho que organizar essa transição e comecei a organizar no sentido de fazer a primeira fase da transição, sair da gerência de ensino, ficar só com a aula, e aí fiz isso. E aí, a primeira vez quando eu comentei, né, falei com a Miriam que eu queria mais tempo para me dedicar às outras coisas, né, aos meus projetos online e tal. E, né, as pessoas não entenderam muito, mas aceitaram, muita né? gente tá mais acostumado com aquela questão da... Como que é o nome que a gente dá para quando você tem aquela... Não é flexibilidade, é a... Estabilidade, porque você tá num concurso público, você tem aquela estabilidade, aquela tranquilidade, né? De seu salário ali na conta todo mês, você sabe exatamente o que você vai fazer. Então, para quem não tem tanto essa motivação de estar buscando desafios, se colocando para arriscar, acaba sendo mais fácil, mais viável você se manter na estabilidade. Mas não é todo mundo que quer viver nessa estabilidade, quer conquistar coisas maiores, né? Novos horizontes. E isso ardia no seu coração, né? Sim, exatamente, né? Na verdade, zona de conforto nunca foi pra mim. Porque a Carmen Multi nunca foi conformada, né? Eu sempre pensei o seguinte, seja grata. Eu sou muito grata por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho, por tudo que eu faço. Mas eu sempre fui inconformada. Grata, mas inconformada. Eu posso melhorar, eu posso ser melhor nisso, né? Tanto em querer estudar para aprender, para me dedicar, para dar uma aula melhor, para ensinar melhor, para cuidar melhor dos meus mentorados e tal, como na vida, em poder acessar mais de tudo, né? Eu acredito que Deus nos criou para ter uma vida em abundância em todos os sentidos. Né? Então, eu sempre fui inconformada, tanto que eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo, sempre estudei várias coisas, e isso sempre ardia no meu coração. Não, eu não me conformo com isso aqui, com essa estabilidade, com essa caixinha que querem me colocar, e que a dedicação exclusiva do concurso de professor acaba te colocando, né? Porque você pode fazer algumas coisas por fora, mas tem as limitações de hora e tal. E que um cargo de gestão na instituição, se você pegar, você tem que realmente se dedicar, então acaba comprometendo essas coisas. Então, eu decidi sair, fiz a primeira fase, saí da gerência de ensino. Na época, muita gente não entendeu, né? Ficou de cara feia e tal. A professora Miriam entendeu na época, de boa, mas teve gente que começou a ficar olhando torto, né? E a gente vai relevando, vai filtrando. Sim. E depois, a segunda fase da minha transição, eu decidi sair da dedicação exclusiva, me tornar professora 40 horas. E aí eu poderia... Exercer outras funções em outros locais. Exercer outras funções, assim como o técnico pode exercer. Né? E aí eu fiz essa solicitação, e aí na época foi aquela coisa toda, aquele burburinho, muita gente também não entendeu mais ainda, algumas pessoas tentaram segurar, frear, falar, é isso mesmo, cara, que você quer? Tem certeza? Tem certeza, porque pra sair é fácil, depois se você quiser voltar pra DE, não é assim não. É difícil. Né? Você tem certeza que vai sair da DE? Depois pra você voltar, o caminho não é tanto assim não. Eu falei, eu tenho certeza. Eu falei, gente, vocês fiquem tranquilos, eu sou uma pessoa planejadora. Isso aqui, eu não tô aqui, do nada, eu acordei e disse, vou sair da dedicação exclusiva. Não. Loucura, tinha todo um planejamento por trás. Isso, todo um planejamento. Eu tinha desenhado, primeira fase vou sair da gerência, depois vou sair da dedicação exclusiva, mais à frente vou sair de licença. Eu não faço as coisas no impulso. Só que as pessoas que não estão ali no dia a dia com você, vivendo aquilo, não sabem, né? E às vezes se surpreendem e acham que do nada você resolveu fazer um negócio. Eu não sou dessa de do nada. Apesar de fazer várias coisas, né? E agir por impulso em algumas coisas, mas nisso não. Eu tinha meu planejamento financeiro, né? A formação da minha reserva para isso. Todo o planejamento para fazer esse empreender, né? E aí, em junho de 2023, já sem a dedicação exclusiva, eu abri o Centro de Treinamento Carmen Manhães, dando cursos na área de oratória e comunicação.
Depois, logo em seguida, coloquei o curso de informática básica e cursos na área de finanças, né? Que é o meu forte, a parte de inteligência emocional também. E comecei ali, inaugurei, e o Papai do Céu foi tocando, foi falando cada vez mais forte comigo, porque eu fiquei lá no meu centro de treinamento, dando as aulas, os cursos e continuando dando as aulas no instituto. E quando você sai da dedicação exclusiva, a única coisa que acontece com você é uma redução drástica no seu salário. Sim. Carga horária não muda. É. Quantidade de aulas é a mesma. Eu continuava sendo 40 horas, eu só não tinha o salário a mais da dedicação exclusiva. Então, eu estava com a mesma carga horária e eu estava há vários semestres, desde que eu tinha saído da gerência de ensino, eu estava com 17 horas de sala de aula, além dos projetos de extensão, de pesquisa e projeto de ensino. Né? Porque eu sempre me envolvi em projetos, inclusive essa sala aqui é resultado de um projeto de extensão durante a pandemia, né? Que eu coordenei lá, iniciou nisso, essa sala que nós estamos aqui. Então, eu sempre me envolvi com outras coisas também, então não estava dando conta. Eu estava com o meu negócio lá, com as aulas aqui, com pesquisa e extensão, eu estava estafando, quase estafando. Sobrecarregada. Sobrecarregada mesmo. E aí eu tive que tomar uma decisão de antecipar a terceira fase, que seria a licença, que a princípio eu imaginava que seria um pouquinho mais à frente, mas chegou o momento e resolvi antecipar porque eu pensei o seguinte, Deus me deu há um tempo atrás, e que talvez estava adormecido isso, um espírito de ousadia grande. Uhum. Né, de coragem e ousadia. E que eu acredito que eu sempre tive, mas que estava adormecido até por mentalidade que eu não tinha ainda. E eu entendi, não, eu preciso realmente colocar o pé para que Deus dê o chão. E a ação tem que partir de mim. E eu acredito muito que é fé e ação. Então eu acredito muito em planos maiores de Deus e no movimento, o movimento que gera movimento, mas que eu preciso dar o start. A bênção ele já mandou e ele já deu, só que se eu não der o start do movimento, ela não chega até a minha mão. Sim. Né? Então eu entendi, Deus tocando no meu coração com esse espírito de ousadia, de antecipar a terceira fase, que é o pedido da licença. Né? E aí eu pedi a licença para sair do concurso em fevereiro, para me dedicar aos meus negócios, ao meu empreender, né, na área de consultoria, de mentoria, na área de ensino, que eu continuo com o meu centro de treinamento, né, dando meus cursos e online também, meus cursos online. E nesse meio tempo também tem a caixinha da Carmen Escritora, que surgiu nesse meio tempo, né, além da Carmen Palestrante. E tem a caixinha da Carmen Coach também, que eu fiz a formação em coach lá na Febracis, e também hoje em dia atendo como coach também, né, dentro do método da Febracis, além da mentoria na parte de finanças. Então, eu entendi que eu precisava sair e me dar essa oportunidade de dar o passo de fé, para entender que sempre eu fiz tudo dando o meu melhor. O que não deu certo, eu sempre dei o meu melhor. Foi aprendizado. Foi aprendizado. Mas você deu o seu melhor naquele momento. Dei o meu melhor. Então, da mesma forma, eu precisava me permitir fazer isso. Sair do instituto para poder dar o meu melhor para o meu negócio. Porque eu sempre gostei de trabalhar. Trabalhar é um dos meus sobrenomes, né? Eu trabalho muito, muito mesmo, o dia todo, né? Trabalhando. Eu tenho até que me policiar com relação a isso, né? Porque a gente precisa fazer outras coisas também, né? Nossa vida é sistêmica, então eu nunca tive medo de trabalho e eu precisava dedicar aos trabalhos meus, sabe? Para mim, os meus negócios, meu empreender, minha escola, minhas consultorias. E eu estava trabalhando tanto para o governo, né? Eu podia trabalhar tanto ali para mim, dedicando só para mim e eu mesma ser minha patroa, porque um grande valor para mim é a liberdade. Sim, promovida por essa questão que você tem de trabalhar para você mesma. Né? Exatamente. E um dos pontos cruciais que um concurso público, principalmente professor DE, não te dá é liberdade, porque você tem um teto na tua cabeça e além de ter um teto financeiro na tua cabeça, tem um teto de limitações do que você pode fazer, do que você não pode fazer. E eu não gosto disso. Você é a Carmen #livre. Isso, #livre de ser limitada e de
Alguns, né, eu até conheço alguns professores que são da EA e que fazem outras coisas meio que nas escondidas. A Carmen é livre, a Carmen não faz nada nas escondidas, a Carmen quer fazer as coisas às claras, quero fazer as coisas tudo certo. Então, qual é o passo? Tem que pedir a saída da DEA? Então, vamos embora, se organizar para isso. Qual é o próximo passo? Tem que pedir licença? Então, vamos se organizar para isso, vamos fazer as coisas certas, do jeito certo, e vamos embora organizar na fé e na ação. E hoje nós estamos lá, né, fizemos 1 ano com o centro de treinamento, né, temos os nossos estudantes lá na parte de finanças, na parte de oratória, na parte de tecnologia, de curso na área de informática, curso básico, curso de Excel. Então, o que acontece? A Carmen Multi aproveita todas as suas habilidades para ensinar. Sim. E para passar conhecimento, porque eu entendi, virou essa chave para mim. Se eu amo ensinar, eu posso ensinar tudo que eu sei. Exato. Então, eu abro cursos de várias frentes, de várias coisas. Tem gente que fala, mas peraí, como assim? No início, quando eu comecei a falar de finanças nas redes sociais, algumas pessoas falavam assim, mas você não é professora do agro lá no IF? O que tem a ver? Como assim? Você vem falar de investimentos? Eu falo, como assim você, meu filho? Abre a mente. Sai da caixinha. Nós podemos ser multis e fazer várias coisas e fazer bem também essas várias coisas. E você não precisa se prender. E concordo também para quem é especialista e gosta de ficar só com uma coisa. Se é perfil da pessoa, tudo bem. Cada um tem uma forma de ser, uma forma de atuar, né? E a sua é essa multi, Isso, essa multi. E agora, há um pouquíssimo tempo atrás, nesse mês agora de setembro, inclusive, surgiu mais uma frente da Carmen Multi. Que é o quê? Eu sempre amei o ramo também de viagens, de milhas, de pontos. Ensino sobre isso também, dou curso de como transformar seus gastos em viagens. E surgiu mais um negócio para Carmen Multi. Estou montando uma pequena agência de viagem, trabalhando com passagens e hospedagem, colocando todo o meu conhecimento na área de milhas, viagens, que é outra coisa que eu amo fazer, viajar também, amo ensinar sobre isso, também como um negócio, porque eu comecei a perceber que muita gente me procurava não para aprender. Alguns falavam assim, não, eu não tenho tempo para aprender, não. Eu quero que você faça por mim. Eu quero que faça, eu quero logo a passagem. Me mostra aí uma passagem mais em conta, que dê um processo para eu já viajar. Eu quero já o ponto final. Eu disse, não, peraí, tem um mercado aqui. Tem uma demanda aí. Tem uma demanda aqui. E a Carmen empreendedora antenada, eu pronto, vou pegar essa demanda também. Então agora eu trabalho também com a parte de gestão de milhas, por exemplo, pessoas que têm suas milhas, mas não sabem usar, não sabem o que fazer, para a pessoa não perder as milhas. Eu faço a gestão para elas, né? E aí compro a passagem para elas, a hospedagem com as milhas dela. E tô fazendo no meu negócio também, né? Tá começando agora, mas tá tendo bastante procura já também, graças a Deus, né? Porque muita gente sabia que eu já ensinava dessa parte, né? Então a Carmen Multi é desse jeito, né? E às vezes até em casa, às vezes o Francisco até se espanta e fala, calma, pisa no freio, pelo amor de Deus. Vai devagar. Vai devagar, pisa no freio. Eu falo, não, ninguém me limita. Tem mais uma ideia aqui, mais uma coisa. Pode dar errado? Pode, mas eu vou dizer que eu tentei, que eu dei o meu melhor. Muito bem. Então, Carmen, além de você ter o centro de treinamento, onde as pessoas podem buscar esse conhecimento que você tem para compartilhar, além das suas redes sociais, que você até deixou, né? Tá presente em todas elas, @... @financascarmen, porque não tem o cedilha, né, do finanças, aí é Financascarmen. Além disso, como você falou, tem a caixinha da escritora, onde as pessoas vão poder também aprender um pouco mais sobre aquilo que você tem para compartilhar, porque você escreveu livros, é isso? Como é que é? Conta pra gente um pouquinho desses seus livros. Olha, o que aconteceu, Menezes? Nesse meio tempo do autoconhecimento e através dos movimentos que eu fui fazendo de buscar estudar sobre mim, estudar inteligência emocional e um mundo de possibilidades foram surgindo ali, eu descobri a Carmen educadora financeira e acabei descobrindo a Carmen escritora para uma escrita diferente, porque eu sempre gostei de escrever, sempre gostava de escrever, mas eu escrevi o quê? Artigo científico. Sim. Né? Tese, dissertação, monografia, né? Capítulos de livro na área do agro, já tinha alguns, mas tudo nessa área pro agro e área mais acadêmica. E aí surgiu a Carmen escritora para essa parte de desenvolvimento pessoal e financeiro. E surgiu uma oportunidade de participar de um primeiro livro, que tá aqui, ó, eles estão aqui em fileiras. Sim. Foi o meu primeiro livro que fez esse aqui, ó. Deixa eu ver. Ó,
financeiramente. Aham. Mostra aí. Aqui, ó, Vivi. Mostra aqui pra essa câmera aqui, ó. Financeiramente, 28 passos para a sua liberdade financeira. Ele tá com plásticozinho aí, mas se estiver dando um reflexo, pode tirar. Muito legal. 28 passos para a sua liberdade financeira. Foi o primeiro livro que eu escrevi, ainda em 2021 para 2022, com outros autores da área de finanças, tá? E esse livro é voltado exatamente para o que ele diz aí, 28 passos para a sua liberdade financeira. São 28 capítulos e trata de tudo um pouco da área de finanças. O meu capítulo é da parte de investimentos em ações, mas aqui a gente tem parte de organização financeira, até criptomoedas, tem de tudo um pouco nesse livro. E não é porque eu faço parte não, mas ele é excelente. É muito bom. E recomendo. Fica aí a dica para quem tem interesse em organizar, né? Ter mais liberdade financeira. E ele tem na versão impressa, tem ele também na versão e-book em PDF. E eu produzi a versão em audiobook dele. Olha que chique, gravou eu todinho. Eu gravei, editei, áudio por áudio, de linha por linha desse livro. Muito tem bem. lá também essa... Inovador, Quem parabéns. Quiser, quem gostar, né, de escutar livro, tem a versão em áudio, eu comercializo as 3. Eu mesmo, eu gosto muito, eu pego livros baixo e fico ouvindo enquanto tô trabalhando. Não, eu também amo, por isso que eu fiz, porque eu acho muito prático, porque como eu sou multi, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo literalmente, né? E você escutar livros proporciona que você esteja fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Traz essa liberdade, né? Isso, a liberdade do hashtag livre, que eu gosto. Né? Então, o primeiro livro foi esse. Aí, logo em seguida, surgiu esse segundo aqui, que é o Faça Sua Felicidade, que também escrevi com outros autores, que aí o meu capítulo é sobre, sabe aquela máxima de que, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não sei o quê. E aqui nesse livro eu falo sobre isso, o dinheiro que traz felicidade. Olha só. Né? Porque para você, para falar a realidade, né? E isso eu consigo falar assim claramente, porque eu já tive fases na minha vida que não tinha dinheiro nenhum e já tive fases financeiras boas. Atualmente eu vivo uma fase boa, graças a Deus também, de poder usufruir de muitas coisas que o dinheiro pode comprar. E que, infelizmente, você dizer, dinheiro não traz felicidade, ele não traz, talvez porque ele não compre saúde, mas ele te ajuda a comprar qualidade de vida, ele te ajuda a cuidar da tua saúde, aquela viagem maravilhosa que vai te deixar alegre e feliz, você precisa de dinheiro para fazer. Né? Até para cuidar da saúde precisa de dinheiro para ter acesso a plano de saúde, a atividades físicas que você tem que pagar. Então, eu acho uma balela esse negócio, quem diz, dinheiro não traz felicidade. O dinheiro resolve muitos problemas que impedem de você ser feliz. Exato. Né? Não é ele a causa primordial da tua felicidade, mas ele vai ajudar a resolver muita coisa que te impede de ser feliz. Sim, com certeza. Dinheiro é ferramenta. Isso. Né? Eu entendo o dinheiro como ferramenta para dar segurança para você e sua família, né? Segurança e qualidade de vida, ferramenta para realizar sonhos, ferramenta para ajudar as pessoas e ferramenta também para te ajudar a comprar tempo e liberdade. Então, ele acaba influenciando na felicidade, né? É claro que ele sozinho não traz. Então, surgiu esse livro aqui. Logo em seguida, surgiu o terceiro livro, caiu, que é esse aqui, ó, O Despertar de Gigantes, que é um livro escrito com o pessoal lá do grupo da plataforma internacional lá do Pablo Marçal, o Nésio Monteiro, que é o organizador. A maioria dos autores aí que estão no grupo aí são lá de São Paulo, né? E aqui eu falo nesse livro sobre como começar a investir com pouco dinheiro. Ele tem também a versão e-book. O Faça Sua Felicidade só tem a versão impressa, porque é uma restrição da editora. Sim. Só pode ter versão impressa. O Despertar de Gigantes tem a versão impressa e e-book. E tô organizando para produzir a versão em áudio dele, tá? Mas ainda não tá disponível. E logo em seguida, o que aconteceu? Eu sempre tive esse queimar no coração, Menezes, e eu sempre tive um queimar no coração mais pro lado do feminino. Apesar das minhas profissões escolhidas serem muito com profissões ditas como masculinas, mas eu sempre queimei muito no coração de ajudar mulheres, de abrir mente de mulheres, de mostrar para elas que é possível, que nós temos outros caminhos, outras possibilidades. E aí surgiu, né, tanto que o projeto de extensão aqui que eu fazia com a parte de dança, atividade física, era com mulheres, a academia era feminina.
Eu atendo muitas mulheres, eu acredito que até hoje eu só tive um coach homem, o resto foi tudo mulher. Nossa, que legal. E as que estão atual também. Na mentoria financeira até tem mais homens, né? Eu acho que uns 30% homem e 70% mulher que eu atendo na mentoria financeira. Mas na parte do coach, acho que é 10% homem só. Mas eu sempre tive esse arder com relação a mulheres, sabe? Para tocar, para acordar, para despertar, para inspirar, para entender a força e a capacidade delas. E aí, nesse mover do despertar de gigantes, eu conheci a Vanessa Bonfim, que foi a organizadora desse livro aqui, Mulheres Edificadas, que foi o meu 4º livro. Tá? E nesse livro aí eu conto um pouco da minha história com relação às minhas descobertas na área de finanças. Ele tem um cunho financeiro, mas um cunho espiritual e de desenvolvimento pessoal e profissional também, porque ele é de mulheres edificadas. Então, na questão da gente edificar outras mulheres com esse livro. E logo em seguida, logo depois desse livro aí, Papai do Céu me deu um presente, que foi uma mensagem no meu coração de produzir um livro, organizar um livro que fosse escrito somente por mulheres e com ênfase em inspirar e levantar outras mulheres em vários pilares da vida. E entendendo que a nossa vida é sistêmica, nós temos vários pilares que a gente precisa dar atenção. A gente precisa dar atenção à família, à saúde, ao profissional, né, ao pessoal, ao pai, à mãe, se ainda estiver vivos, irmãos, né? São vários pilares. O espiritual precisa estar em dia também. Então, são muitos pilares que a gente tem que dar atenção. E Papai do Céu me deu esse presente. Eu falo que foi um verdadeiro download do céu mesmo. Ele me mandou tudinho, prontinho para mim, para eu baixar, né? De organizar um livro que fosse um livro para inspirar e levantar outras mulheres. Mas diferente dos demais aqui, um livro técnico prático, que é esse daqui, Manual Feminino para a Vida, que é o meu 5º livro em coautoria, e esse aí eu tô na organização, além de autora, eu tô organizando o livro com outras mulheres, então nós somos 16 mulheres escrevendo esse livro. E Papai do Céu, quando me mandou essa mensagem, ele me disse que tinham que ser mulheres que morem no Tocantins. Olha, não são qualquer mulheres. São todas tocantinenses? Não são necessariamente tocantinenses, moram, né? Mas moram. São mulheres que fazem diferença aqui nesse estado. Que legal! Que moram aqui, que têm trabalhos aqui, que levantam outras mulheres aqui, ou que ainda não estão muito fortes no levantar, mas que já entenderam a sua essência, e muitas, através desse livro, conseguiram entender realmente a mensagem que elas têm, que elas carregam, né? Então, esse livro ele teve o lançamento em Palmas no mês passado, e agora na segunda-feira, agora dia 16, nós faremos o lançamento dele aqui em Pedro Afonso, na Livraria do Conhecimento, do lado ali da JN. Então, convido a todos vocês, não só mulheres, mas homens também, para presentear suas mulheres. E homens, vocês têm um verdadeiro manual na mão. Verdade. Que homem não quer decifrar as mulheres, Verdade. gente? Manual feminino. Olha o presente que o Papai do Céu tá mandando, né? Então, você pode dar de presente para sua esposa, para sua mãe, para sua filha, ou você mesmo ler para entender as mulheres. Então, esse livro foi um presente mesmo que o Papai do Céu me deu. Ficou muito melhor do que eu esperava. As escritoras que estão aí, maravilhosas, de parabéns, né? Eu não vou citar os nomes porque eu vou acabar esquecendo, porque além de mim tem 15 mulheres. Então eu não quero ser injusta com nenhuma. Mas o meu capítulo aqui é da parte de finanças, então são 16 pilares, 16 áreas para você florescer. Para a mulher florescer, despertar, inspirar e com atividade prática. É um livro técnico, olha a grossura da criança, é um livro técnico. Todo capítulo tem atividade prática para você realmente colocar em prática e fazer. E cada pilar foi escrito por uma mulher com experiência naquela área, para tocar mesmo no teu coração, te inspirar e te levantar. A mulher e a homens também que queiram conhecer mais a mulher. E tem um 6º livro. Já tá surgindo o 6º. Que não tá aqui ainda, mas que tá chegando, tá saindo do forno, que é um que eu escrevi sozinha, que é um livro solo da área de finanças. Ele tá chegando, tá falando que tá chegando, porque a primeira versão a editora mandou pra mim pelo correio e deve estar chegando essa semana.
Eu até esperava que chegasse para eu trazer, mas não deu tempo, né? Ainda tá no correio. Que se chama O Eu Financeiro, que é um livro que eu escrevi sozinho, um livro solo da área de finanças, e que eu trato mais da parte de mentalidade e crenças na parte de finanças. O quanto o ato de cuidar melhor do seu dinheiro e fazer investimentos altera a sua mentalidade, a sua visão sobre você mesmo, sua identidade como investidor, sua crença de capacidade de cuidar melhor do seu dinheiro e sua crença de merecimento de usufruir do dinheiro também. Então, em breve vai ter o lançamento desse meu livro solo, que é o Eu Financeiro. Muito bem. Olha só quanta coisa nós temos a aprender a estudar para moldar as nossas mentes, mas acho que principalmente moldar a nossa realidade, né? Nós acho que nessa conversa, desde lá do comecinho, a gente aprendeu como que o estudo, quer seja sobre conhecimentos diversos, quer seja sobre o seu eu, né, seu pessoal, pode mudar a nossa história, né? E obrigado, Exato. Carmen, por ter compartilhado com a gente essa história inspiradora. Essa sua trajetória que pode servir de exemplo, assim como aquela professora lá atrás serviu de inspiração, assim como a sua mãe também serviu de inspiração para você, você também, através desse podcast, possa servir de inspiração para outras mulheres, né? Agradecemos muito a tua participação. Se Deus quiser, vamos ter mais oportunidades. E se você quiser deixar alguma mensagem final para os nossos espectadores, fica à vontade. Sim, claro. Então, eu quero agradecer novamente, viu, pelo convite, pela interação, pela oportunidade de estar aqui, né? Ainda me sinto na minha casa. Sim, é sua casa. Né? De estar aqui com vocês e falando um pouco sobre os outros lados da Carmen também, né? Tendo essa oportunidade de apresentar as multis, né, da Carmen. E eu quero dizer para você que está assistindo, que existe um potencial aí dentro que você desconhece. E que se você fizer um exercício de olhar para dentro e começar a listar todas as suas habilidades, todos os talentos que Papai do Céu te deu e que talvez você não está usando, você vai encontrar chave e resposta para muita coisa na tua vida. Então começa a olhar para você como alguém que foi projetada para nascer, um propósito mesmo. Você não está aqui por acaso, não. A primeira vitória, a primeira luta que você venceu foi lá dentro, lá ainda como um espermatozoide. Você foi lá e fecundou o óvulo. E você é projeto de Deus e Ele tem muita coisa para você. E você tem um monte de habilidades, talentos e recursos que Ele te deu e que talvez você não está usando. E a Carmen Multi entendeu isso há muito tempo já. Que nós temos muitos talentos e habilidades e eu resolvi usá-los. Eu não quero mais, sabe, Menezes, desperdiçar os talentos que Deus me deu. E há uns anos atrás eu fiz uma oração. Que eu possa ser bênção na vida de outras pessoas e fazer a diferença real para elas. E isso é sobre transformação de vidas. E eu sou muito grata pelas oportunidades que o mundo, a vida e Deus me deu. Tenho muita fé que Deus está comigo o tempo todo, cuidando. E tenho vivido milagres na minha vida, no meu negócio agora. Quem empreende sabe que não é simples, né? Não é fácil. Também não precisa ser fácil, só precisa ser possível, porque a nossa parte a gente tem que fazer. E eu quero dizer para você não desistir. Tá cansada? Descansa, minha linda, mas não desiste. Tá cansado? Descansa, meu lindo, mas não desiste, não. Vai lá que vai dar certo. Muito bem, parabéns. Obrigado por essas palavras. A nossa videomaker aqui tá em prantos, emocionada com essa situação. Meu Deus. Esqueceu até de trocar de câmera. Volta, mulher. Mas é isso, porque essas palavras realmente são motivadoras. Se você gostou dessa edição, comenta aqui embaixo, deixa suas mensagens de agradecimento à professora Carmen. Comenta também outras pessoas que você quer ver aqui apresentando esses conteúdos. Curta, se inscreva no canal, compartilha com quem você acha que essa história vai ser inspiradora. E até a próxima edição do nosso Conexão em FTO, podcast, o videocast da nossa instituição. Obrigado, Carmen. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Estamos aí. Gratidão.